Pessoal, boa noite a todos, em especial aos colegas que estão aqui, professor Guilherme, professor Diniz, a Caroline, né? Temos também a Yasmin, o Túlio, a Jéssica, a Gabriela Magro, né? O João e a Bárbara, e a você que vai assistir essa gravação. Aula 2 aí do mês de outubro da GCAM, né, com o professor, né, doutorando, professor André Pérez. Eu tive a oportunidade de conhecer ele no Simpósio Internacional de Corrida de Rua em Curitiba, em maio, onde teve mais profissionais envolvidos, né? E assim, pessoal, eu tive a oportunidade também de convidar o professor Sérgio Gregório, né? Eu peguei duas disciplinas aí como aluno especial na instituição. E não tive a oportunidade de esbarrar com o André lá na instituição. Fiquei assim, cara, uma hora ou outra eu vou esbarrar com o André aqui. É o Lino. Foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer ele no simpósio, né? Apresentou a temática ali sobre treinamento de força, se não me lembro, né? Tinha o Cosme, tinha o Daniel, profissionais renomados. Aí eu decidi trazer, né, aí o André para bater um papo com a gente, né? Ele até falou, cara, a gente fala sobre performance, aliás, né, era do amador para atleta ou atleta para amador? Eu falei, cara, boa pergunta, né? E aí que ele decidiu trazer essa temática. Então, pessoal, é, quero agradecer a cada um de vocês, em especial ao professor André por ter disponibilizado o tempo dele, que hoje é muito valioso, e parabenizar, André, por todo a tua entrega aí dentro da tua atuação como profissional de educação física e também na área acadêmica aí. Te desejo sucesso sempre. Obrigado. Bom, obrigado, Gustavo, primeiro pelo convite, né? É, às vezes, eu me coloco à disposição, quase sempre, na verdade, de tirar dúvida, ajudar quem tem um pouco mais de interesse em aprofundar, né, mais o raciocínio, né, sobre o treinamento. Acho que é muito mais importante, né? E vocês vão ver até no decorrer da minha palestra, acho que eu vou até naquele nosso linguajar um pouco mais chulo, vou até broxar alguns colegas aí que vieram buscar muitas vezes um método inovador, né, uma coisa muito renomada, né, sobre o treinamento de força especificamente, né, do atleta amador para o desempenho, como eu coloquei ali, porque eu gosto de deixar muito claro para os atletas, para os meus alunos, para os colegas de profissão, para os alunos lá da graduação, que o mais importante para nós tem que ser a construção do raciocínio e não a utilização de algo pronto, né? A nossa avó não desenvolveu um bolo maravilhoso que a gente comia na nossa infância, pegando uma receita pronta e replicando a receita. Ela provavelmente deu o toque dela. Ela provavelmente experimentou baseado em algumas experiências que ela já teve, né? Então, eu gosto muito de dizer sobre isso, que o treinamento ele não é uma caixa fechada onde a gente tem meia dúzia de ferramentas para utilizar, né? É um ambiente caótico, onde a gente tem só meia dúzia de ferramentas para utilizar, e com essas 6 ferramentas a gente tem que, né, construir um cenário produtivo. Ou como eu gosto de brincar também com comparação, a gente está literalmente sendo um MacGyver dentro da área do treinamento, então a gente tem que trabalhar com poucas variáveis e construir vários resultados, né? Então, obrigado equipe pelo convite, a turma que está nos acompanhando agora e que vai nos acompanhar depois também. Espero que eu abra na cabeça de vocês umas janelas gigantes aí para iluminar um pouco o raciocínio, para ir além do que vocês já fazem, com certeza. Gustavo, comigo? Só me dá o ok. Isso. Pode seguir, fica à vontade. Tá. Então vamos lá, turma. Para os que não me conhecem, né? Acredito que seja a maioria. Eu sou André Pérez, formado em Educação Física pela Universidade Estadual aqui de Londrina, onde hoje estou. Apesar de morar em Curitiba, né? Sou de Minas, nascido e criado em Minas, me envolvi com esporte já cedo. Fui, graças a Deus, incentivado por um excelente professor de educação física na escola, que também era aliado ao esporte. E desde então, o envolvimento com o esporte, desde a parte prática quanto na parte teórica, no treinamento, acontece na minha vida desde os meus 11 anos de idade. Me formei, como eu disse, em Londrina, depois fui para Curitiba, onde fiz o meu mestrado e onde hoje faço o meu doutorado. E nesse caminho eu já treinei alguns atletas de tênis, futebol, futebol americano. Hoje estou um pouco mais no endurance, que é a minha linha de pesquisa hoje no doutorado, então por isso até um dos motivos de eu ter me direcionado muito mais para essa área, onde estão concentrados a maior parte dos meus atletas e alunos hoje. Além disso, né, tem o The Lab,
que é um laboratório de análise de desempenho na parte da fisiologia cardiorrespiratória, onde a gente avalia atletas de corrida, ciclismo e natação e triatlon também, né, principalmente, mas a gente já tem algumas parcerias com o pessoal que faz CrossFit, a gente tem desenvolvido alguns testes, né, para medir algumas respostas de WODs e assim por diante. Também sou hoje treinador responsável pela parte acadêmica, né, da Athletic Lab aqui no Brasil, onde ministro os cursos da Athletic Lab, que é um centro de treinamento nos Estados Unidos, onde o Mike Young, que desenvolveu todo o sistema e trabalho, né, dentro da Athletic Lab lá nos Estados Unidos, e hoje nós trazemos a formação dele aqui para o Brasil. Então, sou eu um dos responsáveis, o Luigi Marino, que é meu companheiro também aqui no Brasil, e hoje está lá nos Estados Unidos, também trabalhamos com isso. E como todo profissional da área, tenho a minha própria linha de trabalho, né, que é a minha parte de trabalho mais direta com os atletas de alta performance. E quando eu digo alta performance, eu não quero dizer que são atletas profissionais que vivem disso, mas eles também buscam a alta performance, mesmo sendo advogados, dentistas, ainda estudantes, alguns. Então, toda essa vertente de performance eles acabam encontrando quando vêm trabalhar comigo, que é a minha linha principal de trabalho hoje. Tá? Mas assim como alguns de vocês, ou que dirá até a maioria de vocês, tem também alguns alunos que não buscam essa performance associada a alguma prática esportiva especificamente, mas muitas vezes buscam também algum benefício estético, né, buscam qualidade de vida, né, a gente tem sempre essa linha também atuante, por mais que a gente busque linhas específicas de trabalho, a gente sempre tem essa linha atuante, porque é algum atleta um pouco às vezes mais antigo com a gente, ou é algum conhecido que nos buscou. Então a dinâmica é sempre essa, a gente buscar levar o melhor do nosso trabalho para os nossos alunos, independente do perfil que eles têm, tá? Hoje eu vou tentar elucidar para vocês um pouco a linha de raciocínio, um pouco da construção de um raciocínio, tá? Da força voltada para a performance, tá? Então a ideia é que vocês passem a ter a partir de hoje, tá? Um início de raciocínio, um início de uma linha de raciocínio que vocês possam construir ao longo da carreira de vocês, que já está em andamento para a maioria, os que estão iniciando agora, ou os que já estão em longo tempo na jornada, mas que vocês possam adicionar mais uma linha de raciocínio, mais uma forma de pensar sobre o treinamento de força, principalmente quando a gente fala dele voltado mais para uma linha mais do esporte, né, ou associado mais à prática esportiva, tá? Então, por isso que eu coloco como título dessa aula de hoje, né, uma aula que eu também ministro, ela é uma pequena, um pocket dessa aula, que eu ministro muitas dessas aulas na graduação também, junto com o professor Sérgio, como o Gustavo muito bem colocou. Essa aula é um pocket dessa aula maior, então ela normalmente tem uma duração de quase 8 horas. Eu tentei trazer a essência dela para vocês, tá? E eu espero que vocês possam tirar o máximo proveito disso nos próximos slides, tá bom? Então, quando a gente fala, né, de treinar força para performar, treinar força para o esporte, seja ele o endurance, o esporte de campo, ou para o teu aluno que faz uma corridinha de final de semana e que só não quer sentir aquela fadiga muscular excessiva, né, ao final de uma corridinha de 30 minutos, ou mais além ainda, né, aquele aluno seu que quer continuar sendo longevo na criação dos filhos e brincar com eles, participar de atividades com eles sem se comprometer fisicamente, tá? Independente da tarefa que seu aluno queira ou esteja buscando, a força vai ser a habilidade biomotora que vai sustentar todas as outras. Tá? E aqui fica uma ressalva muito importante, vocês vão ver que eu lido sempre com palavras muito específicas. Tá? Por que sustenta todas as outras? Tá? Ela vai ser a base sobre a qual as demais habilidades biomotoras vão se construir. Então, ela vai ser essencial para que as outras possam aparecer. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de desenvolver potência, a gente está falando de desenvolver força com velocidade. Quando a gente fala de desenvolver velocidade, a gente está falando da capacidade de gerar força de forma rápida. Quando a gente fala de resistência, a gente está falando sobre a capacidade de sustentar uma atividade em produção de força. E quando a gente fala de coordenação, a gente fala da capacidade neural de aplicar a força na sua forma mais eficiente. Ou seja, em todos os aspectos biomotores que eu tento trabalhar, desenvolver ou melhorar no meu aluno, no meu atleta, a força vai ser a capacidade que vai dar o norte para todas elas, vai dar o alicerce para todas elas e vai, por isso, sustentar todas elas. Então, essa força que a gente fala, né, que a gente tenta desenvolver na sala de treinamento, né, a gente está tratando ela
como a raiz do desempenho desses indivíduos. Então, todas essas outras capacidades vão nascer dessa habilidade do atleta em aplicar a força. Então, sem força, eu não vou ter potência, e sem potência, eu não vou ter desempenho máximo, por exemplo, nos esportes de alta performance. Da mesma forma que, sem força, eu não tenho a capacidade dos indivíduos de correr sem fadigar, de levantar o filho do chão e colocá-lo no colo, por exemplo. Então, essa força, quando a gente fala sobre ela, né, é importante a gente lembrar que ela é uma capacidade, uma habilidade biomotora, muito mais do que um treinamento, como a gente está acostumado muitas vezes a lidar no dia a dia, de forma mais popular. Quando a gente fala do treinamento de força, automaticamente os alunos, até nós professores, associamos diretamente à parte da musculação. Mas quando a gente fala sobre essa habilidade biomotora, a força ela é um leque muito maior de, primeiro, sustentação de outras habilidades biomotoras e, em segundo plano, de base para todas as outras produções de movimento. Tá? Então, por isso que é tão importante, por isso que é tão fundamental, independente do esporte que se pratica ou da atividade que eu queira melhorar, que a capacidade de produção de força do meu aluno seja desenvolvida. Tá? E aí, como ele vai produzir essa força, a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, a ideia é eu pensar que se eu estou falando de melhorar a força para melhorar uma atividade, eu estou automaticamente pensando que a mesma força que eu vou desenvolver dentro da sala de treinamento, que vai mover a barra, que vai mover o halter, é a que vai mover o atleta no final das contas. Aqui eu já dou um nuance para vocês sobre a linha de raciocínio que eu vou tentar trazer para vocês aqui, que é justamente essa linha onde eu busco entender que quanto melhor eu sou na minha produção de força, mais hábil como atleta em me mover eu vou me tornar. Então, eu vou ter diretamente uma associação entre o que eu faço dentro da sala de treinamento com peso, dentro do meu treino, para a minha atividade final. Então, se eu continuar trabalhando sobre a perspectiva de uma musculação mais tradicional, voltada a benefícios estéticos especificamente, muitas vezes essa força não vai se transferir em 100% à minha atividade final, se ela for principalmente um esporte de campo, por exemplo. Uma atividade como um futebol, uma atividade como o futebol americano, o rugby. Então, a gente tem que começar a olhar para essa força que move a barra e como eu estou movendo essa barra para que eu possa entender aonde está a transferência do que faço. Tá? Então, quando a gente fala nessa dinâmica, né, de treinar a força, eu estou buscando fazer o quê? Primeiro tópico ali, né, as adaptações neuromusculares, aumentando o recrutamento de unidade motora e sincronização e da taxa de disparo. Então, as unidades motoras, quando eu estou treinando o meu aluno, eu estou ensinando elas, eu estou trabalhando com elas para que elas tenham uma sincronização nessa taxa de disparo. Então, as unidades motoras passam a trabalhar de acordo com o estímulo que eu estou dando. Então, esse disparo sincrônico passa a acontecer, ou não, a depender da forma como eu trabalho. E automaticamente, eu vou criando, através das minhas sessões de treino, através dos estímulos mais adequados, a força através do ambiente fisiológico para que a eficiência mecânica e a economia de movimento possam acontecer. Ou seja, à medida que eu treino força alinhado ao meu objetivo final, ou seja, mover a barra como eu devo me mover como atleta, eu tenho um ambiente fisiológico sendo mutado, sendo ajustado, para que ele possa ter a máxima eficiência na hora que eu for produzir o movimento. E quando a gente fala de máxima eficiência, é produzir a melhor qualidade em movimento, gastando o mínimo de energia possível. Então, isso já vai dando um norte para nós, com relação principalmente aos métodos que a gente vai utilizar, a forma como a gente vai treinar esses indivíduos e ao que eu vou me atentar enquanto estiver treinando eles. Se eu estiver atento a apenas trazer benefício estético e ponto, se esse é o objetivo do meu aluno, os métodos que eu vou escolher, a forma como eu vou dinamizar o treinamento, a ordem hierárquica dos movimentos, vai estar tudo alinhado a isso e está tudo certo. Se eu tenho como meta desenvolver performance nesse indivíduo pelo movimento dele, ou seja, fazer com que o movimento cada vez mais seja mais hábil, cada vez mais seja mais econômico e cada vez mais que ele possa performar mais fora do ambiente do treinamento de força, no esporte, em casa, nas atividades cotidianas dele, eu tenho que ter uma linha de raciocínio que me conduza a isso também, que crie esse ambiente fisiológico para eficiência mecânica e economia de movimento.
Então, quando a gente começa a olhar alguns estudos, né, a gente vê que, de fato, aquela dúvida que nós tínhamos, né, principalmente o pessoal do Endurance questiona muito isso. Muito peso, professor. Eu sou um maratonista, eu não posso levantar tanta carga assim. Muito tem se quebrado, né, esse paradigma. Mas a gente começa a olhar para esse cenário e começa a ter números, começa a ter estudos mostrando a relação positiva entre você conseguir fazer com que o atleta produza mais força e melhora na sua performance independente do esporte. Então, eu trouxe três estudos aqui para vocês que mostram alguns desses indicadores. Né? O primeiro que eu trouxe é um de 2014, do Brechet, que mostra que a força vai melhorar a economia de movimento e a performance no endurance. Ou seja, um atleta que consegue, em movimentos na sala de treino de força, agachar, levantar a terra, um hip thruster, um, passadas, como alguns chamam, landes, né? Os búlgaros, como hoje todo mundo odeia fazer, mas, enfim, tem esse benefício lá. Se esses atletas melhoram a capacidade de produzir força nestes movimentos, eles vão ter uma economia de corrida muito melhor e a performance nas suas corridas, no endurance, muito melhor. Bom, então, para o atleta de endurance, independente do perfil estético que ele tenha, ou seja, mais longilíneos, mais magros, né, com massa muscular menor em volume, eles têm que desenvolver a sua força. Então aqui a gente já tem um parâmetro interessante. Para esse tipo de atleta, montar programações voltadas para hipertrofia não é muito interessante. Porém, desenvolver a força máxima dele, como o estudo mostrou, vai fazer com que ele melhore a sua performance na corrida. Tá? Aí vem o primeiro ponto. Então, a gente já tem uma diretriz aqui, força máxima associada a atletas de endurance. No segundo tópico que eu coloco dois estudos ali, a correlação alta entre 1 RM no agachamento e o desempenho em sprints, ou seja, acelerações, né, e velocidade máxima até 30, 40 metros, e salto vertical. Opa, legal. Então, ótimo. Se eu melhorar 1 RM do meu atleta, ele automaticamente vai melhorar o desempenho em sprint e em salto vertical. Quando a gente olha o sprint e o salto vertical, a gente começa a ver que esses dois indicadores são fundamentais para esportes de campo, seja eles futebol, basquete, tênis, esportes que demandam habilidades mais abertas se comparados ao endurance, né? A gente tem um adversário do outro lado, uma bola sendo manejada, num espaço mais confinado, muita mudança de direção, pequenas acelerações. Ou seja, no endurance eu tinha uma melhora baseada no aumento da força. Nesses outros esportes também. Então aqui eu já começo a ter um cenário muito positivo e com números para eu falar para o meu aluno lá que joga tênis 3 vezes por semana lá no clube e quer melhorar nesse tênis porque todo torneio de final de ano ele fica lá perdido dentro de quadra, não dá conta, né, de performar legal na quadra, apesar de ter uma técnica muito boa, a capacidade física dele de performar vai passar diretamente pela melhora na sua força, tá? Então, ela não é uma variável isolada, ela vai ser um meio através do qual o corpo vai expressar essas outras qualidades. E o ponto central aqui é entender que a força é um fenômeno neuromuscular e não apenas muscular. Porque quando a gente fala que a melhora da força se reverte em benefícios de outros movimentos, a gente não está falando apenas da contração de um músculo. A gente não está falando apenas da secção transversa dele sendo melhorada através da maximização da força dele. A gente está falando que, ao treinar o meu músculo de uma forma que ele melhore a força máxima dele, essa força máxima tem uma transferência neuromuscular e não apenas muscular. Então, o treinamento de força, né, ele é muito mais do que apenas levantar uma carga. Ele é melhorar a performance de fato. E aí a gente começa a entender que, sobre essa perspectiva, sobre essa frase que eu coloco, né, que não existe potência sem força e nem velocidade sem a capacidade de produzir essa força de forma rápida. Ou seja, se eu quiser melhorar a potência no saque no voleibol, eu vou ter que melhorar o quê? No primeiro plano, a minha força. Poxa, fui lá e medimos a força deste atleta. A força dele é baixa, força geral, o RM dele é baixo. A potência dele no salto, né, o salto vertical dele é baixo. A primeira variável que todo mundo geralmente procura melhorar é o gesto motor
do saque no voleibol, com o exemplo que eu estou dando. É o gesto motor de um chute no futebol. É o gesto motor de um passe no basquete. Mas como que eu quero que o atleta melhore a potência dele no gesto motor do esporte se ele não tem força para melhorar essa potência? Então, se eu o testei e ele não tem força para isso, é o primeiro ponto que eu vou buscar melhorar, é o primeiro ponto que eu tenho que melhorar. E aí os preparadores físicos arrumam uma briga enorme com o treinador, né, do esporte, porque muitas vezes o treinador do esporte acredita que ele tem que treinar mais do esporte. Sendo que a grande maioria das vezes ele não precisa treinar mais gesto motor do esporte, ele precisa melhorar sua força apenas. E essa força, como base de todo o restante, vai fazer com que todo o restante, né, um efeito dominó, vá melhorando. Tá? Então, a frase sintetiza o que a gente vai falar sobre a aula toda. Né? A potência é apenas a força expressa dentro do tempo. Sem essa base sólida da força, não vai ter potência. Sem potência, não tem velocidade competitiva. Se eu não tenho velocidade competitiva, eu não tenho uma melhora na performance. Tá? Que seja correndo contra o seu filho num pega-pega, que seja levantando uma caixa de compra do supermercado. A ausência dessa produção de força vai fazer com que todo o restante não funcione. Tá? E aí, como eu venho dizendo, a força vai predizer a performance esportiva. Então, quando a gente tem, né, esses dados que nos mostram, né, o que a gente enxerga todos os dias no campo, quadra, tá? Nada mais é do que os atletas com maior força relativa correm mais rápido, saltam mais alto, sustentam mais potência, né? Isso não é uma mera coincidência, é pura fisiologia, é pura resposta ao treinamento. Força vai melhorar a eficiência mecânica, a rigidez músculo-tendínea e a coordenação intermuscular. Se isso tudo melhora, um atleta se torna melhor no seu esporte. Tá? Mas percebam que esses estudos que eu trago e coloco nessa tabela para vocês não falam especificamente de fazer um gesto motor do esporte. É aqui um dos grandes pontos que a maioria dos treinadores acaba por falhar na utilização do treinamento de força ou na utilização da preparação física para o esporte. Se vocês olharem os indicadores de força na terceira coluna desta tabela, estão bem claros ali. Eu fiz questão de deixar eles bem nítidos, né, nesse sentido, não enchi ali uma série de informações, eu coloquei de forma bem sucinta. Qual é a essência do estudo de 2024 do Kadublovski? Agachamento no RM. Qual é a essência do Warneck de 2023? Um front squat com 3 repetições máximas. Do Irineu Turco, brasileiro, inclusive, jump squat, ou seja, o agachamento com salto. E do BAT de 2014, força máxima e a capacidade de desenvolver força o mais rápido possível. Ou seja, em nenhum momento eu tenho aqui dentro desses estudos algo como chute com o pé preso na polia, arremesso, né, de bola com o braço preso a um elástico, né? O uso, muitas vezes, eu vivenciei muito isso no tênis, achava um absurdo se alguém trabalha com tênis, né, e faz, né? Eu recomendo que organize, no final nos últimos slides eu mostro uma forma de fazer isso, reorganize a prioridade no treino, porque eu cansava de ver, o pessoal pegava a raquete antiga, cortava a raquete, prendia no cabo, elástico, polia, e ficava ali produzindo o mesmo gesto motor. Não é isso que vai fazer a melhora de performance acontecer, tá aí os estudos mostrando isso, tá? Então são exercícios simples, que a gente já está acostumado a lidar com os nossos alunos. Então, não é fazer o movimento do esporte, é fazer o exercício do treino de força. O esporte vai se encarregar de utilizar essa força à medida que você, como preparador físico, vai dando direção à melhora na produção de força do seu atleta. Ele vai automaticamente, dentro da prática do esporte dele, sofrer as consequências, ou seja, as melhorias. Tá? E aí, quando a gente olha para esse cenário, né, como eu falei, que não é coincidência, é fisiologia, que a força melhora a eficiência mecânica, a rigidez musculotendínea, a coordenação inter e intramuscular, a gente tem que lembrar que é extremamente importante que a gente não fala só de uma contração muscular durante a produção dos movimentos, a gente não fala só da concêntrica. A gente tem que lembrar que a gente trabalha, principalmente quando a gente fala de performar, a gente tem que ter um cenário muito bom e positivo para todas as contrações, concêntrica
excêntrica e isométrica. Tá? Um pequeno recordatório, né? A concêntrica é onde a gente tem a tendência de encurtar o músculo para gerar o movimento, para gerar a aceleração do implemento que nós estamos utilizando. A isométrica, a gente mantém o comprimento muscular em determinados ângulos, de acordo com o esporte, de acordo com a tarefa. E a excêntrica, que é o alongar sob tensão, que é justamente manter, né, a absorção da força e desaceleração do movimento. Por que é importante eu recordar, né, dessas três forças de uma forma lógica, muito simples aqui? Porque toda a expressão de força vai acontecer dentro dessa tríade, principalmente quando eu quiser performar. Então, encurtar, manter, né, sustentar ou resistir, desacelerar, é o segredo para um bom programa de força. E eu preciso saber equilibrar essas três ações, porque cada uma vai representar um papel no desempenho. Então, em tarefas onde eu priorizo, né, que a aceleração do meu atleta seja aumentada, eu muito provavelmente vou priorizar tarefas mais concêntricas. Onde eu tenho mais mudanças de direção, eu vou precisar de uma desaceleração. Às vezes o seu atleta é muito forte já na fase concêntrica do movimento dele, mas ele tem uma excêntrica tão fraca em relação à concêntrica que a desaceleração dele é prejudicada na hora de mudar a direção da corrida dele, na hora de desviar, né, de algum adversário ou coisas nesse sentido. Então, por isso que é tão importante olhar para esse cenário. E a isométrica, óbvio, não é só pensar que a desaceleração vai garantir, né, a mudança de direção, mas a estabilidade enquanto estou me movimentando, essa força tendínea de sustentação, né, enquanto estou mudando a direção, o meu centro de massa, né, trocando a direção de uma forma muito explosiva, vai ser extremamente importante também. Tá? Então, toda essa expressão de força vai acontecer dentro dessa tríade e é muito importante que eu traga ela para dentro da minha sessão, seja através de tarefas mais específicas, seja através de tarefas mais dinâmicas, mas o importante é que eu, como treinador, enxergue isso dentro da minha programação de treino e que eu, principalmente, enxergue isso sendo levado de dentro do treino para fora. Ou seja, o que eu faço aqui corresponde ao que ele precisa lá fora, na realidade dele, seja esporte, seja uma atividade cotidiana. Tá? E aí, eu trouxe essa tabelinha agrupando, né, alguns estudos que falam sobre as três forças, sobre as três principais perfis de contração, no caso, né, e como a gente tem de diferença entre eles. Tá? Então, quando a gente fala, né, o quanto de cada uma a gente tem de força, é importante a gente saber isso. E é importante a gente saber isso por quê? Porque muitas vezes a gente vai tender a usar sempre a concêntrica como uma referência de força, mas aí na própria tabela eu mostro para vocês que não é 100% igual em todas as questões. Tá? Então, quando a gente fala de força concêntrica, a gente é o que a gente considera que, no nosso número dia a dia, né, o 100% da capacidade desse indivíduo. Mas quando eu olho a força isométrica e a força excêntrica, essa capacidade extrapola o 100%. Ou seja, uma carga que você faz um bom agachamento para aumentar sua RM lá, numa força concêntrica, com 100 quilos, por exemplo, para o seu RM, provavelmente, à medida que seu atleta for treinando, essa força isométrica deles, conforme ele for se acostumando à contração isométrica, né, a gente tem IMA, PIMA, inúmeros métodos para desenvolver isso, essa capacidade de força dele vai ser sempre, pelo menos, 5% acima da capacidade de agachamento dele no RM. Ou seja, se esse atleta tem um RM de 100 quilos, muito provavelmente a capacidade de contração isométrica dele, de sustentação, né, da carga, numa fase do agachamento, num ângulo específico do agachamento, vai estar entre 105% ou até 114%, 115%. Ou seja, a capacidade de carga desse atleta, né, a capacidade de produzir força desse atleta na força isométrica é superior à concêntrica. Ou seja, tudo que você faz no agachamento hoje, você treinador hoje agachando, seu atleta hoje agachando, se você submeter ele a aplicar a mesma força, só que numa situação isométrica, ou seja, ele parar num determinado ponto do agachamento e produzir apenas força para sustentar essa carga, ou contra, né, a gaiola, a maioria hoje dos profissionais inverte, né, o clipe da gaiola para fazer força contra a gaiola, né, fazer a força isométrica, ele vai conseguir produzir pelo menos 5% a mais. Ou seja, ele é muito mais forte na isometria do que na concêntrica dele. Tá? E isso vai sobrecarregar
Não mais o mesmo tipo de fibra que a gente estava vendo lá, fibras do tipo 2 principalmente, quando a gente produz forças concêntricas, né? A gente vai trabalhar com as fibras do tipo 1 também, que vão dar suporte para a fibra do tipo 2 trabalhar, né? Já a excêntrica, olha que interessante. Quando a gente desenvolve força excêntrica, a gente está falando que esse indivíduo consegue sustentar, suportar acima de 115% da capacidade de carga dele, comparado à força concêntrica. Ou seja, a gente está com um atleta extremamente forte na nossa mão, mas a gente está trabalhando dentre os três perfis de contração muscular, a contração mais fraca. Ou seja, olha o quão forte o nosso atleta é e o quanto a gente deixa muitas vezes ele aquém do desenvolvimento e desempenho dele, pelo simples motivo de não estimular outras contrações. E aí o que acontece, né? Vocês já devem estar mais que acostumados de ver isso no esporte. O atleta vai fazer uma mudança de direção, vai fazer uma finta, né? Vai fazer algum gesto um pouco fora do padrão sagital frontal dele ali, numa planche mais transversa, e esse atleta machuca. Torce o tornozelo, torce o joelho, né? Para os mais antigos aí, agora eu vou entregar a minha idade, né? A maioria, eu espero que a maioria de vocês também seja de uma idade próxima à minha. Quando o Ronaldo Fenômeno, né, se machuca na Inter de Milão, né, um dos pontos que se questiona hoje, sabendo tudo isso que nós sabemos, é a capacidade excêntrica dele. Ou seja, ele era um atleta que se tornou muito forte, uma aceleração fortíssima, né, uma característica nata dele, que não muitas vezes a gente fala hoje da boca para fora, né, a gente vira engenheiro de obra pronta nesse momento, mas às vezes a gente olha e fala assim, às vezes não precisava nem eu ter preocupado tanto com a força concêntrica dele, né, do desenvolvimento de força desse atleta, do Ronaldo Fenômeno, e muitas vezes talvez seria mais interessante eu aplicar um trabalho na isometria e na concêntrica, porque provavelmente o desequilíbrio entre essas três forças, naquelas situações, né, dele tão características, né, de potência, mudança de direção, isso teria sido muitas vezes mais interessante, né? E aí a gente começa a olhar para esse cenário e entender que muitos atletas vão ser muito rápidos nato, né, dele na força concêntrica. E aí o que a gente precisa fazer? Continuar estimulando essa força concêntrica, mas talvez numa vertente muito menor, e dar mais ênfase à força excêntrica e isométrica, que provavelmente o global desse atleta vai se tornar muito melhor e automaticamente ele vai desempenhar melhor, né, dentro do seu esporte, tá? Apenas um insight para vocês, né? Espero que vocês possam fazer o bom uso dessa tabela também na hora de desenvolver o raciocínio no treinamento, no desempenho dos atletas de vocês, tá? E aí, como eu já disse antes, né? Conforme eu mexo um pouquinho mais nos perfis de contração das minhas sessões de treino, eu automaticamente vou mexer também num pequeno vespeiro, que são os tipos de fibra que estão sendo estimulados. Então, quando a gente tinha, né, uma força isométrica sendo dita até alguns anos atrás, a gente falava muito sobre isometria no caráter mais de core training, pranchas, né, estabilizações. E o que se viu ao longo do tempo foi que desenvolver a força isométrica vai auxiliar as fibras do tipo 1 também, né, nos gestos motores que são associados ao esporte, ao gesto motor do dia a dia, né? Então a gente precisa também estimulá-las, assim como a gente estimula as fibras do tipo 2, tá? Então, esse cenário, como eu coloquei, aquela tríade, né, concêntrica, isométrica e excêntrica, tem que ser pensada também nos gestos, né, de treinamento de força, e não apenas naquele gesto mais simples ali, né, na isometria, na prancha na ponte, na elevação de quadril, coisas nesse sentido, tá? Eu também preciso, né, trazer essa linha de raciocínio para dentro do meu esporte, porque no final das contas, tá? O que a gente vai buscar é isso aqui, integrar, né, as três contrações. Então, o desempenho, como eu coloquei ali para vocês, vai ser o resultado dessa sequência. Absorver, seja a velocidade e força que eu estou produzindo para mudar de direção, seja o salto vertical na hora de fazer um bloqueio no voleibol, tá? Eu vou absorver a força por algum momento, por algum instante. Quem vai absorver isso para mim vai ser a força excêntrica. Eu vou estabilizar o meu centro de massa através da força isométrica, tá? A partir do momento que eu estabilizei, eu consigo tomar a decisão e fazer a mudança de direção, fazer o restante do gesto motor, e isso me permite produzir a força concêntrica. Então, quando a gente olha
por exemplo, nesse slide que eu coloquei dois atletas de futebol, o de cima o futebol americano e de baixo o nosso soccer, o futebol brasileiro, o futebol como a gente está mais acostumado. Tá? Em ambos os cenários, para ele mudar de direção, o que ele vai precisar fazer? Absorver a força que ele está produzindo na aceleração e na velocidade que ele adquiriu, estabilizar essa desaceleração para poder projetar a força contra o solo e ganhar a direção de novo. Tá? Aqui vem um pequeno segredo da força isométrica. Porque aí, se eu sei, mais ou menos, olhando pelos estudos que eu faço do meu aluno, do meu atleta, qual é a altura do tronco, o quanto de flexão de joelho e tornozelo ele tem, quanto de flexão de quadril ele tem nesses pontos, eu sei mais ou menos em que ângulos eu preciso trabalhar, por exemplo, as forças isométricas dele na hora de colocar ele para fazer dentro da sala de treino de força. Então aí vem um ponto também importante da biomecânica aqui, né? Eu produzo força contra o solo o tempo todo. Então eu sei em que ângulos ele produz, eu sei como eu vou retratar isso dentro do treinamento de força na minha sala de musculação, na minha sala de treino com pesos, tá? Então tudo isso se torna essencial e percebam como tudo trabalha em conjunto. Eu não deixo nenhuma dessas variáveis de fora na hora de estruturar esse projeto de treinamento com o meu atleta. Eu olho sobre todos os aspectos e trago todas as informações. Que tipo de força eu vou contrair? Primeiro ponto. Segundo ponto, tá? Que ângulos ele trabalha mais? Né? Onde estão os déficits deles e que ângulo ele mais trabalha? Bom, já tenho dois indicadores aqui, tá? Já tenho dois números aqui, ou duas visões, né? Dois frames para juntar e poder montar esse quebra-cabeça que é a estruturação de treinamento para esses atletas, tá? Até aqui, espero que esteja tudo bem, todo mundo entendendo tranquilo. O chat está quieto por enquanto. Eu espero que vocês estejam compreendendo aí todo o processo de raciocínio aqui. E a gente segue lá para a continuação da aula. Tudo certo? Vamos embora. Bom, dito isso, perfil de contração muscular. Excêntrica, concêntrica, isométrica. Tá? Vamos absorver, estabilizar e projetar o esforço. Vamos ver, então, como que eu vou fazer isso? De que forma eu vou levar isso para o meu atleta? Porque não é simplesmente, eu falei lá no começo da aula, né? Melhorar o RM, melhorar a força máxima desses atletas, mas em algum momento nessa programação, nesse planejamento, só melhorar a força máxima deles não vai ser suficiente. E eu vou precisar ir além. Só que na hora de eu escolher a forma de eu ir além, eu vou começar a entender que a dinâmica de treino não é só produzir, tá, força por si só. Eu faço lá RM, 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 RM. Seu atleta vai desenvolver, mas vai cair naquela máxima que a gente tem dentro do treinamento, estagnação, certo? Então, quando eu falo de treinar o indivíduo para melhorar a sua performance, para melhorar, né, a sua geração de força, para melhorar o trabalho dele fora da quadra, o trabalho dele fora da sala de treinamento com peso, dentro da quadra, dentro do campo, tá? A gente está falando de melhorar ele em excêntrica, concêntrica, isométrica, para fazer o que no final das contas? O que a gente quer com todos os nossos alunos que são atletas, que praticam esporte, que estão associados a alguma atividade. Ele sempre vai precisar desenvolver o quê? Força e velocidade. Não tem nenhum aluno de vocês hoje que não precise deste cenário. Melhorar a sua força e melhorar a sua velocidade. No final, como resultante, melhorar a potência. O atleta amador, o atleta profissional, ambos querem a mesma coisa. Melhorar a sua performance no esporte ou na sua atividade principal. Se eu tenho essa linha de raciocínio muito clara na minha cabeça, o que eu vou tentar fazer com esse atleta então? Bom, vamos torná-lo mais potente, ou seja, vamos desenvolver a potência. E essa curva, que já é extremamente popular hoje em redes sociais, em aulas que vocês já devem ter assistido, ela vai traduzir tudo que o treinador precisa saber. Bom, eu estou falando desde o começo da aula aqui. A gente vai falar sobre criar linha de raciocínio, criar instrumentos mentais, criar estrutura na nossa cabeça para que a gente possa, independente da circunstância, independente da situação, ter uma linha de raciocínio para desenvolver esse indivíduo. E aqui está uma linha muito clara a seguir. Se eu quero desenvolver o meu atleta, eu preciso melhorar a força e melhorar a velocidade.
Só que vamos pensar pelo raciocínio mais simplório possível para nós aqui, nesse instante. Se eu tenho lá no topo da minha curva a força máxima sendo só ela desenvolvida, ou seja, se eu focar especificamente em apenas desenvolver a força máxima desse indivíduo, eu vou ter uma razoável melhora na potência, porque no final das contas eu preciso da força máxima. Mas concorda comigo que a hora que eu multiplicar a força e velocidade e o indicador de velocidade que está no outro extremo da curva for também baixo, a minha multiplicação para gerar a potência vai ser baixa. O resultado final dessa conta aqui, multiplicando força máxima por velocidade, vai ser baixo. Ou seja, eu preciso deslocar essa curva aqui mais para a direita. Porque daí eu vou ter o quê? Um aumento da velocidade acontecendo ao longo do tempo, a potência sendo aumentada também. E se eu conseguir um arrasto dessa curva, além de ir para a direita e levemente para cima, numa diagonal, eu vou ter o cenário mais ideal de todos, que é o indivíduo aumentar a força máxima e aumentar a velocidade. Como resultante, aumentar a potência. Então percebam que, independente de qual método eu for utilizar, independente de qual é a sequência que eu vou dar para o meu treinamento e cada treinador vai entender e interpretar o seu aluno da melhor forma possível, a minha busca no final das contas é por deslocar essa curva mais para a direita e levemente para cima. Porque daí eu vou ter o quê? Tudo aumentando. A velocidade aumentando para a minha direita, a força aumentando para cima. Automaticamente a minha potência vai melhorar. E aí eu tenho um cenário primordial para todo mundo: um atleta forte e um atleta rápido, um atleta potente. E isso se transferindo para o esporte dele, tá? Então, por isso que treinar força e potência, força, velocidade e potência, é deslocar essa curva para a direita. Além de, lógico, deslocar entre ela, trabalhar por toda ela, e eu tentar deslocá-la. Então, aí vem nossa linha de raciocínio. Talvez a principal do que eu vou falar hoje para vocês aqui. Como que eu desloco a curva para produzir mais desempenho? Então, se a potência é a minha vertente principal, tá? Essa curva que a gente mostrou antes de força e velocidade, eu vou tentar desenvolver ela e deslocar ela inteirinha para lá, através dos métodos que eu vou desenvolver no trabalho deles. Então, essa potência é a força expressa no tempo. Se eu quero saltar mais, se eu quero correr mais rápido, se eu quero desempenhar mais, quanto mais potente eu for, mais eficiente eu vou ser e mais econômico também eu vou ser. Então, cai no que eu mencionei anteriormente, né, que os atletas de endurance tendem a não ir para a sala de treino com pesos ou sempre querer cargas mais leves, bastante repetição, para não sobrecarregar muito, aquela coisa toda. Só que, como eu mostrei lá atrás, tem estudos mostrando que o treinamento de força melhora a economia de corrida desses atletas. Então, imagina se o seu maratonista que está lá fazendo a corrida dele, a maratona dele, com a assessoria de corrida que ele trabalha lá, que ele atua, que ele tem lá na sua cidade, e treina musculação com você 2 a 3 vezes por semana. Imagina que você, como treinador, consegue convencê-lo e mostra números para ele, mostra vídeos de equipe show e fazendo, mostra vídeos de outros triatletas fazendo treino com força, de força, e consegue convencê-lo. E aí você vai virar e falar assim, poxa, legal, convenci ele a colocar mais carga, fazer mais trabalhos de força máxima, desenvolver essa força dele. Ele por si só já vai se tornar mais econômico. Agora imagina se você consegue, tá, de uma forma muito sutil e melhorando também a produção de velocidade dele nesses movimentos dentro do treino de força. Ou seja, melhorar a força máxima e a velocidade dele dentro do treinamento de força dele. Aí você vai ter o cenário melhor e o cenário mais ideal. Potência sendo desenvolvida, e aí o atleta vai performar melhor. Então, quando a gente olha para a curva de força e velocidade, tá, a gente vai tentar fazer o quê? Como eu falei antes, deslocar ela para a direita, e a gente vai usar estratégias para isso. Porque no final das contas, o que, que eu vou querer enquanto eu olho para uma curva como essa, né? Tem aqui, tá, eu escolhi esta imagem, que ela é um pouquinho mais generalista do ponto de vista treinamento, e não induz vocês a escolherem exercícios específicos. Vocês vão encontrar inúmeras curvas dessa aí na internet, a hora que vocês digitarem no Google, Google Imagens, a hora que vocês olharem estudos, vão mostrar, se vocês acharem blog de treinamento, vão mostrar.
Alguns vão mostrar nessa curva aqui, tá? Ao longo dessa curva, no que está escrito em vermelho, vai mostrar lista de exercícios, exercício e carga, velocidade que a barra tem que ter pelo método VBT, vai ter tudo que é jeito que vocês imaginarem, vai virar uma feira isso aqui, tá? O que que vocês, como treinadores, têm que entender dessa curva? A essência dela. Se você entender a essência dela, você não se limita a um exercício ou a um bloco de exercícios específicos e você consegue, de uma forma muito simplória, colocar os exercícios do atleta iniciante e do atleta pró dentro de uma mesma perspectiva, tá? Para ficar mais claro o raciocínio, eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente. Mas vamos entender primeiro o que que eu quero dessa curva com vocês. Olhem bem a curva lá. Ela começa no topo com a máxima força, né? Força máxima. E aí ele dá uma sugestão de RM ali em cima, de 90 a 100% do RM em geral, certo? Quando a gente fala força veloz, eu estou ainda no cenário de força, por isso essa ordem, força veloz, ou força de velocidade, tradução livre para vocês. Eu já começo a ter um decréscimo na porcentagem de carga, certo? À medida que eu desço um pouco mais, eu tento um pico de potência. E aí observem a janela, né? Uma janela relativamente grande, de 30% a 80%, porque vai depender da tarefa, do atleta, da carga que você está usando, do acessório que você está usando, tá? Mas aqui é onde eu consigo expressar força e velocidade de formas ótimas, tá? Se eu descer um pouquinho mais, eu tenho velocidade de força. E aí eu já tenho uma carga um pouco mais baixa. Porque a minha prioridade é o termo velocidade de força, ou velocidade na força, como queiram chamar. Tá? Minha porcentagem de carga cai um pouquinho mais, e eu tenho um cenário um pouco mais interessante para produzir uma tarefa ou um exercício com muita velocidade, que é o que a gente encontra no pé da curva, que é a máxima velocidade, onde as tarefas vão ter abaixo de 30% de um RM. Tá? Por que que é tão importante eu olhar para essa curva e entender ela? Porque, de acordo com a minha programação, de acordo com a minha periodização, se eu simplesmente manipular a porcentagem de carga pelas tarefas, eu já vou ter o mecanismo contrátil do meu atleta sendo estimulado a desenvolver a máxima velocidade, se for o caso, a máxima força, se for o caso, o pico de potência, se for o caso. Então, eu não preciso seguir os blogs que tem por aí mostrando essas curvas de força e velocidade com um monte de exercício sendo exemplo para vocês. Porque o que vai acontecer? Então, o atleta muitas vezes vai não conseguir fazer a tarefa porque ele não passou por ela. Né? A gente, Power Clean. Você já ensinou Power Clean para o teu aluno? Ele sabe fazer? Então, talvez não seja a hora de entrar. E aqui vou abrir um parênteses bem interessante, que vocês já devem ter visto isso. A CBF adora colocar que os atletas lá do futebol estão, né, na sala de treinamento com pesos, fazendo o treino da semana e tudo mais. E vocês já devem ter visto algumas vezes alguns atletas, dentre os tantos que eles mostram, fazendo muitas vezes power cleans meio tortos, meio sem jeito com a barra. Você percebe que o cara não tem nem jeito para empunhar a barra, não está familiarizado com aquilo, com a barra, às vezes com o halter. Tá? Existe uma cultura dentro do futebol, que a gente sabe sobre treinamento de força, que bloqueia muita coisa, tem mudado, mas ainda existe um pequeno bloqueio, e a gente vê a consequência disso, tá? O que eu quero que vocês entendam baseado nessa ideia? É que se o teu atleta não tem o hábito de fazer um power clean, não é porque uma curva de força e velocidade começa a estar falando que para desenvolver o pico de potência dele você tem que usar power clean, que você vai usar power clean. Você não ensinou ele ainda power clean. Na tua estratégia pedagógica ali, né, de evoluir com os movimentos, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, você vai achar a hora de ensinar ele. Você vai conduzir um pequeno fio dele aparecendo ao longo do processo até que ele vai se manifestar mais. Mas o mais importante é que quando eu estiver trabalhando, buscando essa curva de força e velocidade, melhorar ela, deslocá-la para a direita, melhorar a força máxima, melhorar a potência, melhorar a velocidade de força, força e velocidade, o mais importante é olhar para o cenário onde o meu atleta sabe o que está fazendo nos movimentos que eu estou escolhendo para desenvolver. Tá? Então, a gente tem hora para ensinar técnica dentro das sessões de treino e a gente tem hora para desenvolvimento dentro das sessões de treino. A hora do desenvolvimento é a hora que ele já sabe o que faz. A hora da técnica é a hora que eu vou ensinar, vou trabalhar posicionamento, empunhadura na barra, empunhadura no halter e assim por diante. A hora que ele estiver apto, eu começo a jogar o que eu desenvolvi
para dentro da hora de produzir realmente, tá? Mas tentem não misturar as duas coisas, tá? Tem um momento para isso, tem um momento para o outro, tá? E aqui é o momento onde a gente usa mais o que ele já faz. Por isso que eu gosto mais de curvas como essa daqui, que dão as nomenclaturas e o que é previsto como porcentagem de carga, do que essas outras que dão um monte de informação ali, exercícios, sugestões. Esquece tudo isso. Pega o que o teu aluno já sabe fazer. Por isso que hoje, independente do meu aluno, os atletas que treinam comigo, se ele é iniciante no treinamento de força ou se ele é avançado no treinamento de força, todos eles passam por essas partes da curva. Porque eu vou pegar tarefas que eles são capazes de fazer do treinamento de força e vou fazer essa curva acontecer. Manipulando o quê? Carga e intenção. Quando eu manipulo carga e intenção, eu vou ter um desenvolvimento, eu vou buscar melhorar essa taxa de desenvolvimento de força, que é justamente o quão rápido eu gero a força. Então, quando eu volto, rapidamente eu vou montar, quando eu volto nessa curva e olho para ela e tento desenvolver cada uma dessas partes da curva, eu estou nada mais, nada menos do que tentando melhorar o quê? A taxa de desenvolvimento de força do meu atleta. Ou seja, estou tentando melhorar o quão rápido ele vai gerar essa força. Para vocês terem uma ideia, olha só, os esportes mais explosivos, os esportes de maior potência, como eu falo sempre, eu dou um grande, ponho eles numa grande gaveta, que eu falo que são os esportes de campo, né? Eles têm uma dependência dos primeiros 100 a 200 milissegundos. Ou seja, para o teu atleta receber um passe lá na frente para ir matar essa bola para dentro do gol, os primeiros 100 a 200 milissegundos, os primeiros 100 a 200 milissegundos são decisivos para ele, porque é ali que ele vai ganhar do zagueiro, do adversário. Ali que ele vai abrir distância do adversário. É ali, na tomada de decisão e na resposta neuromotora dele. É aí que está a sacada. Então não adianta o cara ser muito forte de perna. Ele pode levantar 300 quilos num levantamento terra. Mas se ele não conseguir levantar uma boa carga, e não uma alta obrigatoriamente, mas uma boa carga produzida em velocidade, a taxa de disparo dele vai ser baixa. Automaticamente a contração dele vai ser lenta. E por mais que ele seja muito rápido correndo, esses 100 a 200 milissegundos ele já perdeu tempo. Então, eu começo a entender agora que não me basta ser forte apenas, mas eu preciso, além de ser forte, eu preciso converter essa força em velocidade, tá? E como que eu vou treinar, de uma forma muito simples, óbvio, né? Como que eu vou treinar, né, essa taxa de desenvolvimento de força, né? Rate Force Development, que está em RFD ali, que é a TDF que a gente chama. Intenção máxima, que é o que eu bato na tecla diariamente. Tá? Quem me acompanha nos stories, direto eu coloco esses stories falando alguma coisa, tipo, ó, galera, lembra, você tem que ter intenção máxima na tua tarefa dentro da sala de treinamento. Tá? Intenção máxima. Se eu não estou com a intenção máxima para produzir aquele movimento, ele não vai sair, né, da forma como eu quero. O disparo sincrônico de unidade motora não vai acontecer. Tá? As cargas nem sempre vão ser altas. Tá? Se eu quero melhorar o desenvolvimento, a taxa de desenvolvimento de força, as cargas vão passar a ser moderadas. E a fadiga em cada repetição, ou após cada série, após cada sessão, vai ser baixa. Porque eu estou priorizando o quê? O quão rápido eu desenvolvo a força. Tá? E aqui eu vou fazer um pequeno paralelo. Principalmente quem está acostumado a treinamento mais da musculação mais tradicional, a gente tem uma série de variáveis que a gente controla para gerar maximização da hipertrofia. Tá? Tempo sob tensão, a carga nem sempre é a carga máxima, a carga alta, né? A gente tem cargas menores, tem cargas submáximas sendo trabalhadas, o volume sendo bem, né, trabalhado para que se gere hipertrofia, o dano muscular sendo muito maior, porque a gente quer o quê? Hipertrofia. Então, eu preciso gerar um dano muscular ali muito maior se comparado a um atleta de esporte, porque eu estou tentando fazer o quê? Aumentar o volume muscular, aumentar a seção transversa da musculatura. Quando eu falo em performar para um esporte onde a demanda de movimento é muito grande, isso já não me entra dentro do raciocínio mais. Eu deixo isso aqui do lado. Porque no meu foco aqui não é mais a hipertrofia, o aumento muscular, e é muito mais a capacidade de movimento que ele tem.
Por isso que eu tento ter uma baixa fadiga, por isso que eu tenho uma carga moderada junto de uma intenção máxima. Então, quando eu falo de utilizar isso, a taxa de desenvolvimento de força, ou seja, o quão rápido o atleta muda, né, a produção de força dele, sprints, saltos, né, é uma janela bem curta, mudança de direção para finta, como eu coloquei naquela imagem dos jogadores de futebol, né, a janela útil é muito pequena. Então não adianta eu ser forte, eu preciso produzir rápido. Por isso que a diferença existe entre o treinamento da musculação mais tradicional para um cara que vai treinar para o esporte. Mas percebam que em momento algum eu estou falando que esse cara não vai agachar, que ele não vai fazer um terra, que ele não vai fazer um leg press, tá? Que ele não vai fazer um supino, uma barra, um puller, uma remada. Eu só estou mudando o cenário de perfil de contração, tirando de uma contração mais lenta, mais conduzida, tá? Com uma carga moderada, mais baixa, para um cenário de velocidade maior para a contração muscular, de um cenário de carga moderada, de um cenário de fadiga reduzida, tá? Uma das coisas que vocês vão observar eu falando algumas vezes, os que não me acompanham vão ver se passarem a me acompanhar. Eu não posso, dentro do treinamento de força, voltar dessa performance, independente do atleta ser pró ou amador, eu não posso deixar de lembrar que ele usa do meu treino de força, para melhorar no esporte. Diferente de quem busca uma musculação mais tradicional, algo mais alinhado ao fisiculturismo, né? Que usa isso como um esporte. Então tem essa diferença. E é nisso que eu preciso estar atento. Você pode ser um excelente professor de sala de musculação e treinar tanto atletas que buscam hipertrofia magna, ficarem enormes, de grande, forte, musculoso, aquela coisa toda que a gente está acostumado a ver em palco, né? Que a gente viu, inclusive, no final de semana passado. E você pode também ter atletas treinando com você que melhoram na sua corrida nos 5, 10 quilômetros, num triatlo, num futebol, tá? Sem comprometer as duas coisas. E sem comprometer, inclusive, o seu próprio currículo. Porque no final das contas, você está mudando o perfil de contração muscular. A taxa de desenvolvimento de força é um, a taxa de desenvolvimento de força no outro é outro. Então a gente tem dois cenários distintos. E aí que está o grande erro que a gente tem quando a gente se fecha. Não, só trabalho com isso. E... Cara, calma, é simples. A complexidade está em justamente trabalhar o simples de uma forma ajustada. Tá? Então comecem a olhar para esse cenário. Quem trabalha na musculação, mais especificamente, comece a olhar para esse cenário e entender que eu não preciso fechar a porta para um atleta que é da corrida, né? Não preciso. Poxa, eu sou capaz, eu estudei, né? O Clóvis de Barros fala, né? Eu sentei a bunda na cadeira, eu estudei fisiologia, eu estudei biomecânica, eu só preciso recordar estes cenários que com certeza tudo que eu estou falando aqui, vocês já viram em algum momento do estudo de vocês. Seja lá na graduação, numa pós-graduação, seja com algum profissional que vocês acompanham. Eu só estou recordando. É só colocar isso num papel, num Memorex, como a gente usa nos vestibulares, antigamente utilizávamos, né, um cartãozinho, e lembrar disso na hora de prescrever. É simples. A essência do treinamento voltada para performance, para o esporte, né, para atividades mais abertas, campo, assim, é simples, é o fundamento alinhado à demanda. Só. Tá? Então a gente não precisa ficar complicando, certo? E aí eu trago para vocês aqui um exemplo, né, de cada tópico que eu coloquei na curva, tá? Um exemplo dentro do treinamento, a carga utilizada, o número de repetições, o número de séries, o tipo de pausa e a ênfase ou a intenção que eu tenho. Tá? É só uma forma de ilustrar para vocês o que eu falei quando eu mostrei a curva pela primeira vez. Se vocês olharem na segunda coluna, né, eu tenho lá, ó, back squat como exercício. Tem o front squat, tem o deadlift. Beleza, três exercícios de base, vamos dizer assim, tá? Se eu vou para força veloz, eu já começo a entrar com um power clean aqui. Eu preciso ensinar um power clean para o meu aluno? É interessante, mas olha só, aqui embaixo eu tenho um agachamento também. Ou seja, eu não preciso ficar, como eu falei antes, focado em ensinar exercícios complexos para o meu aluno. Às vezes eu não tenho tempo para isso. É o cara que chega para você, ó, daqui 2 meses eu tenho um TAF, me ajuda aí. Você vai fazer? O cara tem que melhorar na barra fixa, alguns fazem, né, 300 metros, 2.400 ou 12 minutos, abdominal, flexão de braço. Você tem que treinar o cara igual um atleta.
Treinar ele para ter um corpo esteticamente bonito não vai fazer muita diferença no TAF dele. O que vai fazer diferença é a capacidade física dele, de fato. Pô, o cara nunca fez. Nossa, mas eu precisava melhorar a força veloz dele ali. Eu acho, putz, eu precisava ensinar um power clean. Não, ele já agacha, manipula o agachamento dele, na intenção, na velocidade que ele faz, na carga que ele usa. Né? A potência, né? Eu posso usar, ó, arremessos com medicine ball, não passe de peito. Você já está trabalhando a potência de membro superior nesse cara. Os agachamentos com pequenos saltos, já está trabalhando a potência dele. Né? Na velocidade máxima, olha lá, sprint, pequenas quedas com pliometria, ou seja, cair de um step e saltar, tá? São tarefas simples. Tá? Sobre a pliometria, né, tem estudos mostrando hoje já que corredores melhoram o seu tempo de contato no solo, automaticamente a economia de corrida, pulando corda. Se você ensinar teu aluno a pular corda, você já ensinou pliometria para ele. Olha que coisa simples. Entendeu? Então, a gente não precisa complicar as coisas. É simplificar. É justamente o contrário. É simplificar. Tá? A gente olha para o esporte, né? Principalmente de alto rendimento mesmo, né? Nível olímpico, nível mundial. Né? A gente olha os grandes clubes de futebol, que é a nossa maior população que acompanha mais o futebol, querendo ou não. Né? Inclusive, hoje tem um monte de clássico aí rodando no Brasil. A gente olha para esses caras e fala, nossa, eles devem fazer um negócio monstruoso, deve ser. Não, ou não deveriam, pelo menos, né? É simplificar. Porque o que eu quero, no final das contas, não é que o cara saia um levantador de peso olímpico dos meus treinos. Eu quero que ele saia rápido, forte, potente. Se a tarefa para ele performar vai ser a mais simples de todas, que é fazer um bom agachamento, é ali que eu vou focar. Alunos de consultoria, por exemplo, como é que se ensina um aluno de consultoria online a fazer um power clean? Essa é uma pergunta que eu, se quiserem me responder aí, me falarem como vocês ensinam, me digam. Porque eu não me arrisco. Eu não me arrisco. Eu prefiro que ele faça comigo bons agachamentos, que eu consigo saber que ele está fazendo bem feito, né, que o risco é reduzido, que é um movimento base. Ele já faz muitas vezes na musculação tradicional, quando ele vem para a consultoria voltada mais para o esporte. É simplificar o processo. Né? Por isso que eu falei lá no começo da minha aula, ó, estou esperando um monte de coisa mirabolante, vou trazer mais raciocínio do que qualquer coisa. Está aqui. Tá? E aí, quando eu volto na curva, que eu já falei 20 vezes sobre ela, eu começo a olhar para ela agora dessa forma. Ó. Se eu tenho um agachamento, que o aluno agacha lá, 100 quilos é o RM dele. Se você determinou de forma direta ou indireta, não me importa. Você chegou a 100 quilos de RM com ele. Parabéns. Tá? Ele provavelmente já levanta, principalmente se for atleta da corrida, né? Se for atleta corredor, ele vai levantar muito mais que uma vez o peso corporal dele, né? O que eu estou falando aqui? Se é 100 quilos um RM, eu pus esse valor só para a gente arredondar a conta e ficar mais fácil o nosso raciocínio. Se eu quiser desenvolver a força máxima dele, ótimo. 100 quilos, ele vai fazer suas repetições. Se eu quiser lá embaixo, ó, trabalhar com velocidade de força, entre 30% e 60% do RM dele. E lembra que eu falei que ele tinha que ter a máxima intenção com uma carga moderada? Tá aqui, ó. Entre 30% e 60%. O que eu vou querer que ele faça? Um agachamento veloz. O que é um agachamento veloz? Só subida rápida? Não. Ele vai, lembra, eu estou falando de taxa de desenvolvimento de força. Ele vai desacelerar e reacelerar para o agachamento. Ele descer rápido e subir rápido também. E aqui vem a grande sacada. Eu quero que meu atleta melhore o desempenho dele utilizando o agachamento, que é o exemplo que eu estou dando para vocês. Não é só ele melhorar o quanto ele sobe. Não é só também ele melhorar o quanto ele desce. Mas é justamente melhorar a transição entre ele descer e subir rápido. É isso que vai fazer o ganho dele realmente chegar. Então não é só faz a excêntrica, faz a concêntrica, faz a isométrica. Não. Eu preciso ter a junção. Lembra? Tem que ter a junção das três. Desacelerar, reacelerar é parte do processo. Então, quando vocês estiverem treinando os alunos de vocês, focado em máxima intenção, carga moderada, vamos deslocar essa curva força-velocidade. Lembra disso. Técnica boa no movimento, já faz um bom agachamento, desacelera e reacelera rápido. Quanto menos tempo ele demorar lá embaixo, melhor para o desempenho dele. Isso vai significar um menor tempo de desaceleração e reaceleração para ele, por exemplo, no campo, na corrida, flexão e extensão dele sendo trabalhada de forma mais rápida. Então, o nosso trabalho aqui é como se fosse uma engenharia de curva. A gente se torna um engenheiro
dentro dessa curva aqui e lida com ela, tá? E lida com ela. E aí, para cada momento, a periodização que vocês vão montar, isso pode ser até um tópico de uma aula futura, né? A periodização de vocês vai determinar qual a prioridade para cada etapa. Mas o importante é vocês não fixarem naquela ideia de que tem que ter 1.000 exercícios mirabolantes. Foca no fundamento. Qual é o fundamento para o desempenho? É eu melhorar a minha curva. O que eu vou fazer? Movimentos que o meu aluno já faça muito bem feito vão me auxiliar a melhorar essa curva. Ao longo do processo, ao longo do ano de treino, eu vou ensinando ele outros movimentos para ele tornar hábil para eu ter mais recurso ainda. Tá? Para eu ter mais recurso. É igual quando vocês aprendem a cozinhar. Primeira coisa que você aprende a fazer é cozinhar. É esquentar água no micro-ondas. Depois, esquentar água no fogo. Cozinhar o ovo. Você vai aumentando o teu acervo. Mas comece a reparar que o bom cozinheiro é o cara que faz um ovo bem feito. A gente se bate fazendo ovo, cara. Não consegue fazer gema mole. Ah, não, porque eu vou fazer um croissant aqui com um ovo recheado. Cara, você não faz nem ovo frito, velho. A mesma coisa no treino. Ah, porque a bolsa d'água jogando aqui para cima, um elástico na perna direita, tensionado na gaiola e joga a bolsa d'água enquanto sobe no step. Cara, para. Simplifica o processo. Quanto mais simples for o teu processo, mais eficaz e eficiente vai ser a tua resposta. Não complica. Quanto mais entrave você tem, pior é. Aí depois vocês vão ficar igual a galera aí que fica assistindo o Tour de France para ver o que os caras fazem antes de sair para pedalar. Aí vê o Pogacar, que é o grande campeão, o Vingegaard, que é o cara que fica atrás dele ali o tempo inteiro. Vê esses caras fazendo mini band, um monte de coisa antes ali de sair para o ciclismo. Ah, vou fazer também. Não é aquilo ali que tá dando performance pros caras, tá? Não é. Com certeza não é, tá? Aí vem um cara falar para vocês que, não, vamos integrar aqui um monte de sistema e fazer... Como que vocês querem que o atleta de vocês seja bom, o aluno de vocês seja bom em sistemas complexos ou em métodos avançados, se ele não é bom no básico? Fica a minha pergunta para vocês pensarem. E para vocês levarem para outros profissionais também que compartilham informações com vocês, né, que vocês trocam legal com esses caras. Chega nos caras e fala, meu, como é que esses caras querem que o atleta, nosso aluno do dia a dia, seja bom com a bolsa d'água, se ele não consegue nem fazer força contra o chão para subir uma barra no agachamento? É uma pergunta que vocês têm que responder para vocês mesmos. E aí vocês começam a ver que o essencial você já faz. O importante você já faz. O resto vira tudo encheção de linguiça. Porque não vai te trazer isso aqui. Imagina o cara fazendo um deslocamento nessa curva de força e velocidade com a bolsa d'água. Põe mais 5 litros, põe mais 2 litros d'água aí. Ou fazendo isso aqui com elástico. Né? Acabou os mini band. E agora? Põe dois. Põe dois mini band preto para fazer. Desenvolvimento de pico de potência numa ostra. Aquele exercício clássico que o pessoal faz para fortalecer o multimédio. Não, né? Você vai fazer isso aqui com agachamento, com terra. Tá? Então, essa é a essência que a gente tem que buscar. Tá? Essa é a dinâmica que a gente tem que ter na hora de prescrever. Ser simples, ser mais direto. Tá? E aí eu vou para outro ponto de raciocínio, a força que vai virar desempenho. Então, da barra ao movimento esportivo. Então, a gente tem a linha de raciocínio que eu dei para vocês. Buscar ser simples, ser essencial, ser direto no que precisa ser feito. Tá? Então, essa força que vai virar desempenho vai passar por onde? Bom, a gente vai buscar ser específico e dinâmico. Ou seja, específico na produção de força e dinâmico na correspondência. Então, eu vou buscar, dentro dos estudos, o que os estudos têm me mostrado? Bom, agachamento comparado ao calf rise, ao exercício de panturrilha, né? Os atletas que melhoraram sprint e salto foram os que agacharam melhor. Aí outro estudo com basquete, agachamento frontal e deadlift, melhoraram o salto e o sprint. São os mesmos estudos que eu mostrei antes, tá? Eu tô mostrando de novo. O agachamento com salto e o push contra o push press, né? Os jump squat melhoraram o sprint, o salto, a mudança de direção, né? Obtiveram um resultado bem dentro do esperado, dentro do trivial.
E alguns atletas universitários nesse estudo, durante 8 semanas, praticaram o jump squat. Só praticaram ele, não tiveram nada de absurdo, praticaram. Aumento no RM, aumento no salto, teste de salto, aumento no sprint na velocidade de 10 metros. Ou seja, movimentos simples. Tá? Quando eu vou um pouquinho mais além, então eu posso entender que esses movimentos simples para melhorar a performance estão sempre diretamente associados a multiarticulares. O que eu vou buscar com esses multiarticulares? Integrar cadeias musculares mais completas, ou seja, padrões de movimento mais completos, desculpa. Uma transferência muito maior, que vai ser o uso ideal para quê? Para desempenhar, para minha potência, para aumentar a força. Poxa, André, mas daí eu não uso mais os isolados com os meus alunos? Vai usar. Tá? Aqui vem, a gente traz de volta a musculação mais clássica, separada por grupo muscular. Tá? Que aí a gente vai buscar o quê? Os isolados, né? Os mais clássicos que a gente já está acostumado, alguns outros que são mais específicos, né, para fortalecimento de grupos musculares mais específicos, e a gente vai focar nesses grupos específicos. Tem transferência? Ela é baixa, mas eu vou usar ela para quê? Correção, reabilitação, para dar um suporte ao esforço que o meu atleta vai fazer. Então percebam que eu não deixo de lado, né? Eu vim com esse discurso de, ao longo da aula toda, falando de agachar, levantar, tudo mais, mas eu vou usar os isolados também. Mas o meu foco aqui é em grupos específicos, porque a transferência de fato é baixa. O que uma rosca direta transfere, por exemplo, para o ciclismo? Você não vai ter transferência. Porém, eu posso entender que a rosca direta, depois de observar meu atleta, avaliá-lo e analisá-lo, ele vai ter uma correlação com um processo de reabilitação ou com um suporte no tronco dele, na posição que ele fica clipado na bicicleta, por exemplo. Eu posso ter entendido isso, posso ter visto isso, posso ter analisado e entendido dessa forma. Da mesma forma que uma cadeira extensora, por exemplo, vai ajudar um corredor num fortalecimento específico de quadríceps porque ele está precisando, porque a gente viu que existe uma diferença ali entre grupos musculares. É essa dinâmica que eu vou trazer para dentro da minha sessão de treino. Então, o teu aluno não precisa ficar desesperado, né? A sua aluna não precisa ficar desesperada de tirar o glúteo lá com a caneleira, né? Uma extensão de quadril que ela faz lá, né? Ah, nossa, não vou ter mais no meu treino. Não, você deixa no treino para o fortalecimento específico que ela quer, tá? Não tem problema, tá? Não tem problema. Mas eu tenho que lembrar que a minha conta, né? Princípio de Pareto. 20% do que eu faço vai me dar 80% dos meus resultados. Então, os meus 20% de concentração de empenho, esforço, dedicação, manipulação de variáveis tem que estar aqui, ó. Eu tenho 80% dos meus resultados. Os outros 20% de resultado vai vir disso aqui. Uma correção, uma habilitação e assim por diante. Tá? Outro ponto importante sobre essa força específica, né, e a correspondência dinâmica com o esforço, né? Coloquei dois comparativos aqui para a gente ter uma visualização um pouco do que cada demanda vai pedir, tá? Sprinters, esportes de potência, né? ênfase no excêntrico, mais a taxa de desenvolvimento de força, porque muita desaceleração e reaceleração, tá? Aqui é uma sugestão minha para vocês, tá? Como se eu estivesse montando uma linha de raciocínio própria. Os movimentos principais, né? Jump squats, empurradas de trenós, os power cleans, as quedas, né? Os drop jumps, é o que eu vou buscar desenvolver, tá? Lembra que eu falei? Eu vou priorizar os movimentos básicos e vou tentar desenvolver o restante para melhorar o máximo possível. Então, vou tentar melhorar esses movimentos que têm mais transferência para esses esportes que eu listei aqui, tá? O que eu vou buscar trabalhar? Controle de tempo de contato e rigidez tendínea, ou seja, quando eu vou trabalhar potência, quando eu vou trabalhar os movimentos mais velozes, eu vou tentar melhorar o controle desse tempo de contato no solo, eu vou tentar melhorar a rigidez tendínea deles, e eu vou tentar fazer o quê? Potencializar a aceleração e mudança de direção. Porque são as demandas principais aqui. A gente acha, nossa, o jogador de futebol tem que correr pra caramba. Não, a prioridade dele é acelerar. Ele não vai correr mais que 30 metros. E ainda não vai ser linear, inclusive. Ele vai correr fazendo um pequeno zigue-zague, vamos dizer assim, né? Fazendo curvas. Então, para ele é muito mais importante a aceleração. Lembra da história dos 100 a 200 milissegundos? É aqui que ele vai ganhar. Tá? E se eu tenho um atleta de endurance, um atleta de, né, resistência, como a gente usa aqui no português? ênfase em força máxima para ganhar economia de corrida. Os movimentos principais, ó, vão ser uns back squats mais pesados, subidas no caixote,
isometrias, principalmente recrutando parte de quadríceps. Então, vou lá no agachamento, qual o ângulo que mais recruta quadríceps? Coloco na angulação e faço força isométrica. Tá? A minha busca é melhorar a eficiência mecânica e recrutamento motor. Lembra, quanto mais eficiência mecânica eu tenho, mais econômico eu me torno. Para buscar o quê? Reduzir custo energético por ciclo de movimento. Ou seja, cada vez que ele dá uma passada contra o chão, ele tem que ser econômico. Tá? Ele tem que. O VO2 dele, lembra? Vocês não vão melhorar o VO2 dele dentro da sala de treinamento com peso. Tá? O VO2 dele não vai melhorar na sala de treinamento com peso. Mas o VO2 dele você vai gastar menos da capacidade dele, porque você o tornou mais forte e mais eficiente. Tá? Aqui vem uma grande frase que eu uso. Seu atleta pode ser bom pra caramba, mas você consegue deixar ele um pouquinho melhor. Só não deixa o teu ego ficar crescido por causa disso. Mas você consegue deixar ele um pouco melhor. Tá? E aí, alguns exemplos práticos adicionais, tá? Que eu trouxe para vocês aqui. Então, qual que é o princípio? Amplitude e direção de movimento. O exercício deve replicar o padrão do gesto esportivo. Ó, o exercício deve replicar o padrão do gesto esportivo. Que padrão é esse? Não é o padrão mecânico do movimento, é o padrão de produção de força. Tá? Então, para sprints, trap bar jump, eu tenho muito mais associação em produção de movimentos com flexão e extensão de tronco quadril com trap bar jump se comparado com sprint. Então, casam as duas coisas. Aceleração do movimento. Então, a direção e a magnitude da força devem coincidir. Então, os sprints eu vou usar para puxar mais rápido, para força horizontal. O regime muscular, que tipo de contração que eu tenho que ter, que aplicação de força que eu tenho que ter. Tá? Então, se eu tenho o ciclo rápido de contração muscular, eu tenho que buscar o mais perto possível de pliometria. E que magnitude de tempo de força eu preciso? O pico de força deve ocorrer no mesmo intervalo de tempo. Então, se eu estou treinando para melhorar o sprint do meu aluno, eu tenho que fazer com que ele produza força entre 100 e 150 milissegundos. Ou seja, mais rápido. Tá? E a coordenação intermuscular? Então, a sequência neural tem que ser semelhante ao gesto esportivo. Tá? Então, por exemplo, cleans estão mais associados a salto vertical. A força, vetorização de força é vertical, que é o que eu mostro para vocês agora. Uma saída dessa do Usain Bolt. O vetor de força dele é totalmente horizontal. Ele está aplicando força num tronco inclinado, indo em direção à linha de chegada. Percebam que o tronco dele está voltado para a linha de chegada muito mais do que vertical. Isso que, se vocês olharem essa imagem que eu peguei ela de propósito. O Bolt ainda tem uma saída mais alta, se comparado aos outros acelerando ao lado dele. Essa saída do bloco de partida do Bolt, ele já sabia disso, os atletas, hoje todo mundo sabe, que é uma das piores que tinha nas finais. Mas o vetor de força dele é mais vertical. Desculpa, mais horizontal. Ou seja, que tipo de tarefa eu vou escolher para esse tipo de melhora? Vetores que me permitam produzir uma força mais horizontal. Em relação a quem? Em relação ao meu corpo. Ou seja, flexão e extensão de quadril. Tá? Vou ter o que aqui me auxiliando para esse vetor ser horizontal em relação ao meu corpo? Eu vou ter levantamento terra, Romanian deadlift, o stiff, que é uma variante, hip thruster. Então, todo esse processo de fechar e abrir quadril, que busca ser muito mais horizontal do que vertical em relação ao meu corpo, vão estar muito mais associados a esse tipo de movimentação. E que tipo de força que eu tenho aqui comparando os dois momentos, a saída do bloco e a velocidade máxima? Aqui ela é muito mais lenta, porque eu estou empurrando muito mais o chão. Aqui eu tenho uma ação de empurrar o chão. Eu estou tentando literalmente empurrar o chão para trás. Então é uma taxa de força um pouco mais lenta, principalmente quando eu comparo ao top speed, a velocidade máxima. Nas ações de velocidade máxima, o vetor de força é muito verticalizado. Eu empurro o chão rapidamente para baixo. Só que eu faço o que? Isso de uma forma milissegundos. Então pensa o quão rápido tem que ser o contato no solo e o quanto de força eu produzo nesse contato no solo. A gente está falando de 2 milissegundos. A gente está falando de muito menos que isso. A gente está falando de 0,02 milissegundos. E é onde ele tem que produzir a sua força máxima. Porque ele está tentando produzir o quê? A velocidade máxima dele. Então, aqui, a correspondência, né, que a gente vê, quem já falava sobre isso era Verkhoshansky, se não me engano, um livro dele de 86, que ele falava um pouco mais sobre isso.
Se eu não me engano, tem uma outra publicação, posso procurar depois, mando para o Gustavo mandar para vocês, do Turner e Comfort, se eu não me engano, 2020, 2021, uma coisa falando sobre a correspondência dinâmica entre o que se faz no treino de força e o que se faz dentro do esporte, né? Então eu tenho que olhar para os vetores de força também, tá? Se eu olhar para uma situação como essa daqui, por exemplo, agora fica aí para vocês responderem para vocês mesmos. Um vetor de força na mudança de direção. O que esse sujeito está fazendo? Lembra das três forças que a gente está utilizando: concêntrica, excêntrica e isométrica. Ele está usando as três. Ele está mudando de direção. Ele está usando as três de uma forma muito pontual e agressiva. Ele acelerou pela concêntrica, ele está desacelerando pela excêntrica, vai estabilizar pela isométrica e vai reacelerar com a concêntrica de novo. Quais vetores de força ele está priorizando aqui? Mais horizontal ou mais vertical? Ou vou adicionar mais um. Será que ele não está empurrando o chão lateralmente? Porque no final das contas, olha como ele está, a posição que está o centro de massa dele, né? Não está bem alinhado à linha de trabalho dele, que é esse cone, provavelmente ele tem que voltar lá no fundo do campo. Então, o que vai sobrar de raciocínio para ele? Ele vai precisar produzir essa força também de uma forma relativamente lateral. Então, aqui eu já tenho um cenário interessante para a hora que eu vou escolher as forças que eu vou utilizar no meu treinamento de força. Qual é a prioridade da seção? Horizontal, vertical ou mais lateral? Ou seja, aceleração, velocidade máxima ou mudança de direção? E aí eu passo a olhar de uma forma, como muitos gostam de dizer, biomecânica, mente, né, para o meu gesto motor, o meu movimento. Se eu quero priorizar mais aceleração, onde o vetor é mais horizontal, extensões de quadril vão ser excelentes para mim. Porque eu tô, para os que estão me acompanhando aí na câmera, né, eu vou fazer com a mão aqui, eu tô literalmente saindo de uma posição como essa no meu eixo do quadril e empurrando meu corpo para frente, tá? Diferente de situações onde eu busco velocidade máxima, onde eu tenho uma situação muito mais verticalizada, um tronco mais ereto, mais vertical, a oscilação do centro de massa é muito baixa, né? Eu estou falando de uma oscilação menor do que 5, 6 centímetros, menos do que isso, de oscilação para velocidade máxima. Então, todo o processo está acontecendo embaixo do centro de massa aqui. Então, a força é totalmente verticalizada. Ao passo que as mudanças de direção, pode observar, quando a gente pratica algum esporte que tem muita mudança de direção, uma das coisas que gasta mais rápido, além da sola dos tênis de um lado só, é a palmilha. A gente sempre aplica uma força mais lateralizada. E aí eu começo a ter direcionamento para a minha sessão de treino. Se eu estou priorizando mais aceleração, velocidade máxima, mudança de direção. E aí eu já começo a escolher melhor os movimentos. Mais flexão e extensão de quadril, mais ação de força vertical, mais ação de força lateralizada. E aí eu abro meu leque de possibilidades, de padrões de movimento, e escolho qual vai ser o prioritário do dia, qual vai ser o prioritário da sessão, qual vai ser o prioritário do período. E aí eu escolho entre agachar, dobrar, afundar, empurrar, puxar ou estabilizar. Aqui eu faço a escolha do movimento. Se eu priorizo muito mais ações verticalizadas, a minha sessão provavelmente vai ter muito mais de agachamentos. Back squat, front squat, goblet, overhead, step ups. Daí eu começo a trazer já o afundar, né, como vertente. Se eu tenho prioridades horizontais, as tarefas de dobrar, deadlift, Romanian deadlift, swings, hip thrusters, né? E aí o afundo, que é interessante, que é o terceiro, me permite uma variação, né? Então ele pode ser tanto vertical, pela aplicação de força dele contra o chão, quanto horizontal. Porque no final das contas, se eu tenho lateral lunges acontecendo, eu estou empurrando ele para os lados, deslocando horizontalmente, né? E o mesmo serve para os membros superiores. Minhas ações de empurrar são muito mais em relação ao meu tronco horizontais ou verticais? Tá? Se eu pegar um exemplo simplório, tá? De uma forma bem grotesca. Se eu pegar a natação você precisa empurrar muito mais verticalmente a ação de empurrar, na extensão do braço para fazer a remada, a puxada, e na ação final da braçada, a finalização em extensão de braço lá embaixo, do lado da perna. Então é uma ação muito mais vertical na empurrada, porém ela é muito mais horizontal na puxada. Então eu começo, opa, e agora? Para onde que eu vou? Então eu já tenho um norte, porque eu começo a olhar para o movimento em vetor.
e não em músculo solicitado, que é o que eu falei para vocês em comparação com uma musculação mais tradicional. A gente olha o desenvolvimento de um músculo muito específico, escolhe tarefas que o desenvolvam, ângulos de penação e assim por diante. Na performance, no esporte, você olha o vetor de movimento. Qual o vetor? Para que direção eu estou aplicando força contra o chão quando é de membros inferiores? Para que direção eu estou aplicando força contra o implemento, contra o movimento quando é membros superiores? Tá? E me dando suporte para tudo isso, as tarefas de estabilizar, que vão garantir que a estabilidade central do meu corpo se mantenha enquanto eu estou produzindo força. Tá? É uma divisão muito semelhante ao que muitos outros profissionais que já fizeram cursos ou, enfim, trabalham com treinamento funcional, que tem dominante de quadril, dominante de joelho, é similar, não é igual. Porque aqui o raciocínio é o quê? Vetor. Qual é o vetor de força? Horizontal, vertical, mais lateralizado? E aí eu começo a ter a similaridade com a mecânica do que eu estou procurando melhorar. Tá? Então, ó, contração muscular, que eu falei lá atrás, isométrica, excêntrica ou concêntrica, somado a taxa de desenvolvimento de força naquela curva força e velocidade que eu coloquei para vocês, mais o vetor correto de força, você tem o bloco perfeito para treinar o atleta de qualquer modalidade esportiva. Qualquer modalidade esportiva, você consegue treinar ele dentro de uma sala de treinamento com pesos de forma eficiente. Você não precisa complicar a sua vida. Se vocês olharem, não coloquei nada complexo aqui, só trouxe a linha de raciocínio. A complexidade é a gente que fica criando na nossa cabeça. Estrutura de treinamento é simples, é básico, é bem feito, fundamentos básicos. Tipo de contração muscular, manutenção da carga na velocidade que eu quero melhorar e o vetor de força que eu quero melhorar. E aí, você vai do geral para o específico. Aí, agora que você traz à sua mão os diversos métodos de treino que você vai utilizar. Aí, a tua periodização que vai determinar o que você vai fazer em cada momento. Né? Então, eu vou do geral para o específico, legal. Então, tem um período preparatório e um período competitivo. Então, eu vou lá, período preparatório geral, período preparatório específico, pré-competitivo e competitivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um cenário onde ele vai evoluindo na capacidade máxima de carga dele, na velocidade máxima dos exercícios que ele faz. Ele vai transferindo essa curva toda para virar potência. Lembra da curva? Ela vai virando potência ao longo do período. Você não tem que fazer isso em um mês. Você vai fazer isso ao longo de um processo. E aí a periodização vai te ajudar a organizar tudo isso. E aqui fica um quadro que fica como sugestão para vocês. Tá? É uma sugestão que eu deixo para vocês. Se quiserem tirar print, tirar foto, enfim, fiquem à vontade. Esse quadro é um quadro que eu realmente deixo para vocês usarem. O pessoal da graduação viu falando, copia aí, tira foto. Podem fazer o que vocês quiserem com ele aí, desde que usem bem usado. Tá? Que é o quê? O nível do atleta e o tipo de prioridade que vocês podem dar para cada momento dentro da sessão de treino. Então, iniciante amador, aprender a gerar mais força, com mais segurança, com mais intenção. Peço bastante intenção, não intensidade. Tá? Então, os métodos, execução mais técnica, progressão mais linear, foco em mover a barra mais rápido, aprender a mover a barra mais rápido. Tá? E o foco principal, coordenação motora, controle e consciência corporal. Depois, um bloco intermediário, né? Consolidar a potência e o controle da fadiga, ou seja, manipular o treino dele para ele não fadigar com o seu treino, porque ele tem um esporte para praticar, lembra sempre disso. Daí vocês podem usar um contrast training de forma leve, ondulações mais simples, né? Movimentos baseados na intenção, muito mais do que na carga. Então, velocidade sobre carga, estabilidade com controle e volume, então sempre estar atento. Tá? E aí, quando ele entra num perfil mais avançado, né, teu objetivo vai ser refinar o estímulo e a velocidade da força. Aí você traz os métodos mais complexos, né? Então você traz o VBT, você traz cluster sets, potenciação após ativação, priming em semanas competitivas. Aí vocês têm um leque enorme para trabalhar, tá? Porque teu objetivo agora, teu foco principal é o quê? Otimização neuromuscular e individualização mais precisa. Percebam que tem uma hierarquia, uma evolução aqui, quase um critério pedagógico, eu diria. Tá? Não é simplesmente sair alavancando tudo. Tá? Como eu falei, tirem print, usem como uma primeira referência, se nunca tiveram alguma nesse sentido. Tá? Criem uma hierarquia para vocês, até usando essa como base, se quiserem, fiquem à vontade. O que eu não quero que vocês saiam da minha aula, especificamente falando, é que, putz, vamos fazer. Não, eu falei sobre uma hierarquia, eu sugeri que fizessem, tá aqui um modelo para vocês usarem. Trabalhem essa progressão com os atletas de vocês. Tá?
E a evolução de um exercício tradicional para um mais de potência que eu coloquei aqui também, alguns exemplos, tá? Também, fiquem à vontade, tirem print, é uma tabela um pouquinho extensa para eu ler ela aqui para vocês. Eu trouxe para ela ficar aí de imagem para vocês mesmo, tá? Mas é uma sugestão que eu dou para vocês avançarem pensando nos padrões de movimentos básicos, tá? O que que a gente busca com a coluna do meio ali, né? ênfase mecânica e neural e o tipo de exercício que a gente vai avançar neles, né? Então, eu vou pegar o empurrar como exemplo ali no número 4, né? Que é mais claro ali. Empurrar. Sincronização e liberação rápida da força, tá? E aí, qual é o exemplo? Bom, o empurrar eu tinha lá na parte só de força, era supino, os press, os desenvolvimentos, as variações deles. Aqui, ó, eu tenho arremessos no banco, que são aqueles supinos lançados, passes com medicine ball, com carga, peso, medicine ball, empurrando, tá? Os push press, os jerks, daí já vem os elementos do levantamento de peso olímpico, tá? Opções, tá? Opções que eu geralmente há uma forma mais ou menos de como eu faço aqui também para o atleta evoluir, saindo de um ponto e indo para o outro, tá? Então, quando ele está começando a fazer supino, eu já estou na minha cabeça projetando que daqui a algum tempo ele vai fazer esse supino lançado, né? Então, por isso que é importante, vem aqui todo aquilo que a gente fala em todo mundo, acho que vocês ouviram de todos os treinadores que passaram aqui, que falaram alguma coisa de treinamento de força para você. Por isso que é importante eu ensinar um bom movimento desde o começo para os meus alunos. Porque se você não ensina direito, usando o exemplo do empurrar que eu estou usando aqui com vocês, né? O empurrar é nada mais é do que um supino e um desenvolvimento, paralelos, né? Se você não ensina bem esse movimento aqui, a hora que chega nestes balísticos aqui, a conta não fecha. A articulação não dá conta, o movimento sai zoado, então o aluno vai lesionar. Aí vem epicondilite, bursite, todas as ites que vocês imaginarem, tá? Por quê? Porque a base não foi bem feita, tá? No primeiro lá, né, no agachamento, mesma coisa. Se eu não ensino ele a agachar bem, a hora que ele vai fazer um jump squat, vai dar cagada. A hora que ele vai fazer saltos com carga, vai dar cagada. Hang cleans e snatches também. Por isso que é tão importante. Você vai evoluir com ele. Você não precisa ter pressa. Lembra, curva, força e velocidade já vai te garantir trabalho de potência, mesmo com movimento simples. Para evoluir nos movimentos com ele, vai com calma, vai dando pequenos nuances do movimento para ele, vai trabalhando a educação do movimento com ele. Quando você menos espera, ele já está fazendo bons agachamentos, que você já ensinou, e os jump squats estão saindo sozinhos. É batata. Fez um bom agachamento, o jump squat sai sozinho. Sabe por quê? A hora que você pedir para ele agachar com velocidade, a hora que você pedir para o teu aluno agachar com velocidade, ele vai sair com um salto já. Porque ele não vai conseguir, num primeiro instante, controlar a velocidade dele. Ele vai saltar. Ele vai aplicar muita força com muito pouco tempo. O que vai acontecer? Salto. Aí ele vai fazer a extensão tripla, que a gente tanto quer para o esporte. Vai sair sozinho. Por quê? Você ensinou ele a agachar bem. Vai sair. Tá? Então, mais uma vez, é um exemplo, tá? Uma forma ilustrativa aqui para vocês entenderem a dinâmica, de onde eu saio em termos de força, para onde eu vou quando eu tenho trabalhos mais de potência, balísticos, ou como queiram chamar. Tá? Ô, André, Oi. tem uma pergunta aqui do Richard, até aproveitando o gancho aí. Ele fez a seguinte pergunta: levando em consideração o status de treinamento, como você classifica o status? Carga 1 RM, barra massa corporal, tempo de prática? Tá. Eu levo todos em consideração, só para ver se eu entendi, tá? A pergunta, deixa eu abrir a pergunta aí. Como você classifica o status? O status do indivíduo em intermediário, iniciante ou avançado? Eu acredito que seja, né? Desse slide aqui, iniciante ao intermediário ou avançado, eu suponho. Tá. Vamos lá. Deixa eu voltar no slide. Aqui eu levo em consideração duas coisas. Tá? Primeiro, o RM. Tá? O RM é o primeiro ponto. Então, se ele tem um RM acima de uma vez o peso corporal dele, eu já o considero como um intermediário. Tá? Fonte, o que eu faço no dia a dia. Tá? Eu não uso nenhuma classificação muito pautada na literatura neste ponto específico, não. Tá? Porque qual que é a minha lógica de raciocínio aqui?
Se ele já agacha com uma vez o peso do próprio corpo dele no RM, e de forma eficiente, né, óbvio, ele já tem um status bacana de força, né, um RM, peso do próprio corpo. Então, se o atleta pesa ali os seus 100 quilos, ele vai agachar com 100 quilos, tá legal, tá fazendo bem feito o movimento. Já do intermediário para o avançado, aí eu já trago a literatura debaixo do braço e já passo a usar 1,6 o peso corporal dele. Tá? Isso falando, usando o RM como referência, tá? Do intermediário para o avançado, 1,6 o peso corporal dele, que é o que a literatura mais fala a respeito de quanto que você já usa de carga nos movimentos básicos para fazer eles com carga na fase de potência. Então, o cara agacha com 1,6 o peso corporal dele, então ele já tem um status a princípio pronto para fazer agachamentos com saltos com carga. E aí eu já tenho um leque de possibilidade um pouco maior. Então eu já tenho uma usando o RM, tá? Um RM. Agora usando outras coisas que eu uso, tá? Como referência. Eu não uso só RM não, porque às vezes o RM te dá um valor ok, mas você aqui, ó, vendo, você tá vendo outra coisa acontecendo que o RM não te mostra. Porque é o que a gente fala no treino. A gente usa muito número no treino. E eu concordo, a gente tem que usar. Mas o que a gente está vendo do atleta fala muito mais sobre ele e sua capacidade do que os números. Os números só vêm confirmar alguma coisa que você já está vendo ali, né? Então, outra coisa que eu uso como referência também é o tempo de prática, porque a gente tem que olhar a idade de treinamento dos atletas também. Isso a gente estuda bastante quando vocês tiverem curiosidade sobre desenvolvimento atlético de longo prazo, LTAD, LTDA, desculpa, LTDA, Long Term Development Athletic, isso, LTDA. No LTDA, qual que é a prioridade? Tá? É o desenvolvimento ao longo do tempo, a longo prazo, é você não queimar a etapa. E uma das coisas que o desenvolvimento atlético de longo prazo traz é que você justamente use, tá, o tempo de prática na modalidade para que ele possa avançar. Porque ele entende que o tempo de prática vai garantir que ele faça um bom movimento e possa avançar nele. Tá? Então, você submete o sujeito a fazer levantamentos terra, por exemplo, e ele vai gradativamente melhorando a qualidade desse movimento. Né? Ao longo de um ano, o que você espera? É que ele faça um bom movimento já, porque ele está há um ano praticando aquele movimento. Então, a dinâmica tem que ser muito mais entre três esferas, que seria o RM pela carga, a qualidade do movimento, né, pelo sujeito, e aí vem o dedo do treinador, no ensinar, no lapidar, e o tempo de prática. Né? Tanto que é uma das coisas que muitas vezes a gente esquece, né, de perguntar para o indivíduo: não, mas eu já treino. Peraí, cara, você treina há quanto tempo? Tá? Mas, volto a dizer, o olho do treinador continua sendo o maior filtro para esse tipo de cenário, tá? Porque o cara pode treinar há 30 anos, o cara pode levantar umas cargas bem altas. Como a gente vê, nada contra, mas é o cenário que a gente vê. Em academias de rede, a gente vê muito isso. Os caras treinam há 10 anos. Os malucos com 40 anos de idade treina desde os 25 ali, treinando diretão. Você vê até o cara tem, falando num português mais simplório, o cara até tem um corpo bacana ali, um shape legal, de quem treina mesmo. Na hora que você vê ele levantando peso, ele é tudo torto. Reseta. Reseta porque o cara não tem a qualidade técnica para poder avançar. Né? Aí você vai com o seu acervo pedagógico, né? Manipular as cargas dele para que ele possa ter momentos onde você vai priorizar mais a técnica para ele ir melhorando, para ele poder avançar dentro de um processo como esse, né? Como esse exemplo que eu coloquei, para ele poder avançar e evoluir, tá? Mas eu não descartaria nenhuma das variáveis, né? O RM como um status, o tempo de prática como um outro status, o RM relativo, né? A carga relativa em relação ao peso do próprio corpo dele, né? A carga relativa, a força relativa dele também. Somo isso tudo, observo bem como ele está. E aí, meu amigo, se precisou puxar o freio de mão, puxa o freio de mão. É preferível do que atropelar as coisas um pouco, tá? E aí, como
prometo que é o último tópico, tem 2 slides só, que é como a gente vai pôr isso dentro de uma sessão. Então, o planejamento, né, a periodização, cada atleta vai ter a sua periodização. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não segue um mesmo modelo estruturadinho, engessado para todos os atletas. Então, a forma como vocês vão manipular, né, essa evolução, essa progressão, pico de performance deles, ou melhor status de treinamento deles, cada atleta vai ter o seu parâmetro ali e vocês vão manipulando isso. Alguns vão levar 2 meses para evoluir, outros vão levar 6, tudo certo. Tá? O importante é o que eu sempre falo: planejem. Hoje o Excel facilita a nossa vida para editar, né? Mas como eu sou da época, né, que a gente apresentava uma apresentação como essa aqui, era impossível fazer online, e quando era presencial, era numa impressão na transparência, a gente colocava numa, nem lembro o nome da máquina, mas era um negócio gigantesco que você colocava para projetar. É o projetor, né, que chamava. Não era nem projetor, enfim. Eu sou dessa época. Então, nessa época, a gente falava que o treinamento tinha que ser feito a lápis, para você poder apagar e arrumar. Por quê? Todo o teu planejamento, ele precisava de ajustes ao longo do processo, né? Então, você tinha que vir ajustando, tá? E nas sessões de treino não é diferente. Então, aqui, eu vou deixar um último insight para vocês, que é a hora que vocês forem estruturar uma sessão de treino para atletas que não estão buscando, repito, que não estão buscando, através do treino de força, uma melhora especificamente estética, tá? Esse viés aqui, a gente está falando de melhorar performance em modalidade esportiva, em gesto motor, em outra coisa que não seja o benefício estético do treinamento de força ou da musculação, tá? Então, qual que é a minha sequência? Para não errar: ativar, acelerar, fortalecer e estabilizar. Básico. Preencheu essas quatro? Com certeza teu treino, tua sessão, né, de treino está coerente com a ordem, né, dos exercícios, das tarefas e das demandas. Olha lá o exemplo. Então, primeiro eu aqueço, primeira coluna lá. Primeiro eu aqueço. Aqui eu vou trabalhar no segundo ponto, técnica e coordenação. Então, aqui, ó, é onde eu vou ensinar a fazer levantamento olímpico, onde eu vou ensinar a fazer salto. Aqui eu vou ensinar. Zero margem para intensidade. É aprendizagem aqui. Há um bloquinho ali que você vai gastar um tempinho fazendo isso. Tá? Então, depois do aquecimento, técnicas e coordenações. Depois, velocidade e potência. Depois, força principal. Aí, parte complementar, né? Exercícios mais isolados, aquele trabalho mais isolado que a gente já está acostumado a colocar, um reforço um pouquinho mais específico, trabalho de core. E no final, uma volta calma, uma mobilidade, um alongamento, uma coisa nesse sentido. Tá? Então, o foco, né? No aquecimento, preparação neural e técnica. Aí tem N modelos de aquecimento, né? Eu gosto muito de um modelo chamado RAMP, R-A-M-P, Raise, Activate, Mobilizate, Potentiate. Um RAMP é uma sigla bem simples, RAMP, cobre tudo ali no treino, tá? Na preparação. Na técnica e coordenação, então, gestos técnicos mais complexos que você vai ensinar, né? Então, executar movimentos que exigem mais frescor neural, controle motor. Então, lembra, você não vai ensinar a parte técnica para o teu aluno no final da sessão. Não façam isso. Tá? Não façam isso. Vai ensinar o gesto técnico, o cara tem que estar limpo. Transmissão neural muscular tem que estar limpa, para ele poder receber a informação na cabeça, processar, mandar para a musculatura responder, aprender. Lembra, você está ensinando. Tá? Depois, fez isso, vai para o trabalho de velocidade e potência. Né? Então, expressar força em alta velocidade. Então, aqui é o meu objetivo, ó, maximizar a taxa de desenvolvimento de força. Pliometria, jump squat, lançamento. É um exemplo, né? 3 a 5 séries, pausas mais longas, intenção máxima. Aqui, ó, não queiram encher o bucho de exercício. É um, dois exercícios no máximo. Porque se você entupir aqui de exercício, tua sessão deixa de ter caráter de força também. Ela vai ficar focada aqui. Bom, André, estou no momento da periodização que é muito mais velocidade e potência. Beleza, se você está fazendo manutenção da força, ok, manipula. Se não está, tua prioridade é desenvolver força máxima do teu atleta, aqui vai ter menos prioridade, tá? E depois, força principal, desenvolvimento de força máxima. Então, recrutar grandes grupos musculares, alta carga, aí vem os movimentos mais básicos, tá? E aí, no finalzinho, né, complementares e core, como de tradição, estabilidade, prevenção, corrigir assimetrias, e uma volta calma, que daí vocês podem escolher. Né? Tem aluno que prefere fazer um pouco de rolagem, um pequeno alongamento, tem aluno que prefere sentar na cantina e tomar um shake, enquanto, né, mede as métricas do treino, tá tudo certo. Cada atleta tem
seu ritual e cada treinador tem o seu também, tá? Mas o mais importante é a hierarquia da sequência aqui. Se eu não tenho hoje na minha sessão técnica e coordenação, eu apenas removo, eu continuo na ordem. Se eu não tenho força porque está tudo alocado em potência, eu apenas removo, eu não mudo a ordem. Eu não preciso mudar a ordem pela prioridade da minha sessão. Se a minha prioridade é força, a magnitude no volume, na intensidade, na densidade, vai estar tudo aqui. Eu vou ter um pouquinho de potência aqui no começo, vai ser muito pouco, e minha prioridade vai estar ali. Ah, André, eu prefiro não trabalhar a potência no dia da força máxima. Perfeito. Remove, mas mantém a ordem, tá? É uma ordem que facilita muito a parte fisiológica dos alunos de vocês. Aí eu até coloquei aqui no último. Prioridade neural, então por isso a sequência, começa pelo que exige mais velocidade e precisão. Quantidade sobre volume, né? Então sempre parar antes que a técnica caia. Intenção máxima, então mesmo com cargas leves, o nosso foco deve ser levar o atleta a mover rápido, né, as barras, o halter, o implemento. A progressão sempre gradual, sempre indo do geral para o específico, do simples para o complexo. E sempre escolher exercícios que respeitem a força no gesto esportivo. Ou seja, o vetor da força, a magnitude da força, o tipo de força que você está buscando no gesto esportivo. E não o gesto esportivo em específico. Tá? Quase terminando, deixo um recado importante para vocês. Um bom planejamento ele é simples, ele é lógico e ele é intencional. Ele respeita tanto o corpo, mas principalmente a conexão entre o corpo e o cérebro, ou seja, a transmissão de informação neuromuscular que a gente tanto fala, tá? E acima de tudo, ele tem que buscar traduzir força, magnitude de força, direção de força em desempenho específico, tá? E eu deixo para vocês essa última mensagem aqui. Métodos avançados não vão substituir fundamentos bem aplicados. A barra não precisa ser inteligente, o treinador que precisa, tá? Eu espero que eu tenha colocado um monte de pulga na cabeça de vocês. O meu objetivo aqui é ser meio advogado do diabo e colocar um monte de coisa nova na cabeça de vocês para ficar fritando. Fritem bastante essas informações. É, se quiserem, eu tenho aberto mais regularmente meu Instagram. Me mandem direct, me mandem perguntas lá. Não entendeu algum slide, tira um print, vocês vão ter acesso, né? Ou pelo que eu entendi, Gustavo, eles vão ter acesso depois ainda, a quem está assistindo depois, né? Eles ficam com a gravação ali. Então, se você estiver assistindo depois, tira um print da tela e me manda quando você quiser se referir a algum slide ou algo que eu falei, tá? Eu tiro a dúvida de vocês ali rapidinho, não tem problema. Sempre estou parando alguns momentos ali do dia para responder, tá? E fiquem à vontade para tirar dúvidas, enfim, trazer coisa nova também. Poxa, eu vi isso, será que corresponde àquilo que você falou, né? Uma frase que eu ouvi uma vez e eu acho muito justa, que é: o conhecimento não está na nossa cabeça, galera. A gente não sabe 0,00001% disso aqui. O conhecimento é disperso pela sociedade. Vai ter gente que vai assistir essa aula, vai ter um insight, vai achar, lembrar de um livro que leu que eu nunca cheguei nem perto, vai comentar comigo, falou, pô, André, esse livro aqui, ó, eu li um negócio que tem algo parecido com o que você falou. Puf, tá lá, às vezes, algo muito parecido, às vezes até melhor do que eu disse aqui, tá? Então, tentei trazer um pouco, como eu falei, um boom na cabeça de vocês aí sobre o treinamento de força voltado, né? A performance independente do amador ou do profissional, da alta performance ou da performance iniciante. Eu espero que vocês tenham, que eu tenha aberto um pouco mais o leque de possibilidades para vocês trabalharem aí no dia a dia. E, pelo amor de Deus, desculpa, cara, falei demais. Agora que eu olhei a hora, 9h50. Para quem Pô, tá aí do outro lado, rapidinho. né, André? Para quem tá aí do outro lado da tela, acaba indo, aí você vai ver, meu Deus, caraca, não, fica tranquilo, tá? É, como a Gcam já existe há quase 6 anos, né, a gente já passou por isso diversas vezes, então eu tô super acostumado e como é a tua primeira vez aqui, né, até deixei você bem à vontade, porque a ideia realmente é fazer com que os colegas, né, consigam filtrar, consigam realmente gerenciar, né, oportunidades de prescrição, né? Foi algo assim que eu comecei a ter um pouco mais de cuidado, cara, quando eu comecei a vivenciar ali o mundo acadêmico, né, junto com o Sérgio, junto com você, vendo vocês, expondo as ideias de vocês, eu comecei a ver o treinamento de uma outra perspectiva, né? E André,
Cara, eu queria ver alguém, sei lá, alguém se tiver interesse de fazer alguma pergunta para a gente fechar esse bate-papo de hoje, mas só te adiantando, parabéns, tá? Mais uma vez aí pela excelência, né? Como sempre, né? Você é um treinador, né, sensato, né? Eu gostei quando você falou, ah, eu sou o advogado do diabo. Eu também tenho um pouco desse perfil, né? Que tem momentos que o cliente fala, cara, mas tu acha que teve um dia que o cliente falou assim para mim? Falei, ó, essa semana, hoje em especial, a gente não vai poder treinar muito pesado. Ah, mas eu tô me sentindo bem. Falei, ó, essa frase, ela simplesmente caiu por água abaixo aqui agora. Então, hoje a gente vai bem de boa. Ah, mas eu comi bem. Eu falei, cara, fica tranquilo, vamos treinar, vamos bater um papo, né? E André, é isso, né? Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Acho que o João, acho que seria até melhor o João, que o João, né? Ele até comentou ali em cima, não sei se chegou a ver, André. Ele falou assim: por isso que eu digo, educativos de corrida não vão melhorar seu tempo na corrida, e sim treino de força, mas ainda tem gente que teima comigo. Eu tô puxando aqui agora as mensagens, agora que eu vi que tinha uma anterior ali. Pois é um grande questionamento que hoje graças a Deus a rede social está ajudando pelo menos nisso. Muito atleta do endurance, né? Assim, como eu falei algumas vezes aqui, né? Pouca carga, pezinho, né? Pezinho colorido, como a gente brinca, né? Na sala de treino com peso. E leg press, aí eles brincam ainda, né? Tira foto do leg press com uma anilha só e fala assim: ah, quer reconhecer um corredor na academia? Eu falo, cara, não, é o contrário, pô, você tem que entupir esse negócio de peso aí. Mas é um negócio que é um erro, né? Eu diria, conceitual, que veio se arrastando ao longo do tempo, que graças a Deus a galera está entendendo e mudando um pouquinho, graças a nós, treinadores, que estamos mostrando estudos e tudo mais, a treinadores de grandes atletas que têm postado uma coisinha ou outra desses atletas também. Mas é o que eu concordo muito que deixa eu ver se o Joe Studio é João, o nome dele? É, o João. Eu concordo muito com o que o João falou aqui, né? Essa coisa do pessoal fica focado no educativo de corrida. Eu acho que o educativo te dá alguns benefícios, não é totalmente perda de tempo, mas não é ele que vai melhorar o tempo de fato na corrida, né, cara? A gente sabe que é a contração muscular, é a condução neuromuscular que vai fazer o processo melhorar de fato e que o educativo ali é muito mais um processo inicial de treino que qualquer outra coisa, então. Mas deixa a galera fazer, a galera gosta. É o que eu sempre brinco. Falo, cara, enquanto a galera gosta de fazer, gasta 5 minutinhos da tua sessão fazendo o que a galera gosta também, porque é legal pro ambiente, o atleta tá ali, tá bem ali, né? Tá satisfeito com o que tá fazendo e tudo mais. Contanto que não atrapalhe o teu treino. Perfeito.